A pura onipresença dos mitos das inundações em todo o mundo é um testemunho impressionante do poder duradouro da narrativa e o profundo impacto dos desastres naturais na civilização humana. Das antigas civilizações da Mesopotâmia às culturas indígenas das Américas e do mundo clássico da Grécia à mitologia nórdica da Escandinávia, a narrativa de uma inundação cataclísmica que elimina a maior parte da humanidade, deixando apenas alguns poucos para reconstruir a civilização, aparecer com consistência incansável. Essa presença generalizada sugere uma conexão mais profunda, talvez sugerindo uma experiência humana compartilhada ou um processo de difusão cultural que espalha a narrativa em continentes e gerações. As semelhanças entre esses mitos aparentemente díspares são impressionantes. Quase universalmente, a inundação é descrita como um evento devastador, uma força da natureza além do controle humano. As águas são frequentemente retratadas como esmagadoras, caóticas e destrutivas, simbolizando a aniquilação do velho mundo e a interrupção da ordem estabelecida. Essa imagem fala de um medo humano primitivo, o medo do desconhecido, o poder esmagador da natureza e o potencial de aniquilação total. O dilúvio, portanto, transcende seu contexto puramente geográfico e se torna uma metáfora poderosa para ansiedades existenciais, representando a fragilidade da existência humana e a constante ameaça do caos. A narrativa da inundação mesopotâmica, mais famosa contada no épico de Gilgamesh, fornece um exemplo fundamental. Utnapishtim, um rei piedoso, é avisado pelo deus Ea sobre o dilúvio iminente e instruído a construir um barco enorme para se salvar, sua família e os animais. O dilúvio, desencadeado pelos deuses como um castigo para a maldade da humanidade, envolve a terra, eliminando a civilização. Depois que as águas recuam, Utnapishtim surge como o único sobrevivente, recebendo imortalidade como uma recompensa por sua obediência. Essa narrativa, com seus temas de julgamento divino, sobrevivência e o dom da imortalidade, estabelece muitos dos elementos arquetípicos encontrados nos mitos subsequentes da inundação. Movendo-se para o oeste, o mito da inundação grega de Deucalion e Pirra oferece uma variação do tema. Nesta versão, o dilúvio é um castigo para a impiedade da humanidade, mas a intervenção divina é menos direta. Zeus, o rei dos deuses, desencadeia o dilúvio, mas os sobreviventes não são escolhidos de antemão. Deucalion e Pirra, avisados por seu pai Prometeu, constroem um baú, em vez de um barco grande, e sobrevivem ao dilúvio. Eles são então instruídos pelo oráculo a repovoar o mundo jogando os ossos de sua mãe, representando pedras. Este ato simboliza a renovação da humanidade, demonstrando uma perspectiva um pouco mais otimista em comparação com a narrativa mesopotâmica. O foco muda do julgamento divino para a resiliência e a agência dos sobreviventes na sociedade de reconstrução. Na mitologia nórdica, o dilúvio é intricadamente tecido na estrutura cosmológica maior da criação e destruição. Ragnarok, a batalha apocalíptica entre os deuses e os gigantes, é seguida por uma grande inundação que submerge a Terra. O mundo é então renascido, limpo e renovado. Ao contrário dos mitos mesopotâmicos e gregos, onde a enchente é uma punição, na mitologia nórdica, é uma parte necessária da natureza cíclica da existência, um processo de limpeza que permite o evento eventual. Regeneração do mundo. Isso destaca as diferentes perspectivas culturais sobre o dilúvio e suas implicações. O mito nórdico carece da forte ênfase no julgamento divino e enfatiza a natureza cíclica da existência, destacando uma visão de mundo cosmológica marcadamente diferente. Examinar a distribuição geográfica dos mitos das inundações ressalta ainda mais seu significado. Muitas culturas localizadas em regiões propensas a inundações, como a Mesopotâmia, ao longo dos rios Tigre e Eufrates, ou o Vale do Rio Nilo, têm mitos de inundação integrais ao seu patrimônio cultural. Isso sugere uma forte correlação entre a experiência vivida de inundações devastadoras e a criação de narrativas que lidam com essa ameaça recorrente. Essas histórias não foram apenas respostas passivas, eles serviram funções sociais cruciais. Ao incorporar lições sobre o respeito pela natureza e as consequências das ações humanas dentro da narrativa, esses mitos reforçaram as normas sociais e forneceram estruturas para entender os desastres naturais e seu impacto nas comunidades humanas. Os mitos forneceram um meio de explicar o inexplicável, entendendo o poder caótico e destrutivo da natureza. Além disso, a presença de mitos de inundação em culturas menos diretamente afetadas por inundações em larga escala exige uma consideração mais ampla. A disseminação dessas narrativas em diversas regiões geográficas sugere um processo de intercâmbio e transmissão cultural, talvez por meio de tradições de migração, comércio ou narrativa transmitidas por gerações. É altamente plausível que as narrativas viajassem por rotas comerciais e se espalhem por contar histórias de comunidade para comunidade, adaptando e mudando enquanto se espalham por diferentes culturas.
Os elementos compartilhados encontrados nesses mitos sugerem um arquétipo psicológico subjacente comum, o medo da aniquilação e a esperança de renascimento. Isso ilustra a notável capacidade de experiência humana compartilhada de se manifestar em narrativas semelhantes, apesar das vastas diferenças geográficas e culturais. As várias interpretações da arca ou barco, um elemento central em muitos mitos de inundação, também revelam insights fascinantes sobre os valores e crenças culturais das sociedades que as criaram. Em algumas narrativas, a arca é um símbolo da graça e proteção divina, escolhidas pelos deuses para preservar os remanescentes da humanidade. Em outros, representa a ingenuidade e resiliência humanas, mostrando a capacidade da humanidade de sobreviver até as calamidades mais devastadoras. O processo de seleção dos permitidos a bordo da arca revela ainda os valores culturais e as estruturas sociais, sugerindo que a cultura considerou importante o suficiente para ser preservada através do cataclismo. Os animais a bordo, geralmente simbólicos da diversidade da vida, também servem para enfatizar a importância da conservação e a interconectividade do mundo natural. Esses mitos também servem como reflexões poderosas dos valores e crenças sociais. As razões dadas para a inundação geralmente refletem os códigos morais predominantes das respectivas culturas. Em alguns mitos, o dilúvio é um castigo para a maldade humana ou a transgressão social. Isso reflete uma preocupação em defender a ordem moral e a harmonia social. Em outros, a inundação é apresentada como um ato necessário de limpeza cósmica, simbolizando a remoção da corrupção e a renovação da vida. Isso aponta para uma visão cíclica da história e a possibilidade de redenção. Independentemente das razões oferecidas para o dilúvio, essas narrativas servem como lembretes poderosos do delicado equilíbrio entre a humanidade e o mundo natural e a importância de viver de acordo com um conjunto de princípios morais e harmonia social. Em conclusão, a prevalência de mitos das inundações em diversas culturas destaca seu significado duradouro como ferramentas poderosas para entender a experiência humana e o impacto do mundo natural nas sociedades humanas. As notáveis semelhanças em estruturas narrativas e elementos temáticos, juntamente com as diversas interpretações, refletem uma resposta humana compartilhada ao medo da aniquilação e à esperança de renascimento. O exame desses mitos em vários contextos geográficos e culturais revela insights fascinantes sobre as crenças, valores e entendimentos cosmológicos das civilizações antigas e fornece uma estrutura importante pela qual analisar o relacionamento humano em andamento com o mundo natural e nossa capacidade de superar até os desafios mais devastadores. Sua presa contínua. E na cultura moderna, através de adaptações e reinterpretações, demonstra seu poder e relevância duradouros. A difusão dos mitos das inundações entre as culturas não é apenas uma questão de narrativa coincidente. Ele revela um profundo envolvimento humano com temas fundamentais que ressoam ao longo do tempo e da geografia. A análise dessas narrativas revela uma consistência notável na linguagem simbólica empregada, as lições morais transmitidas e as ansiedades subjacentes exploradas. Um fio comum, talvez o mais potente, é a representação simbólica da própria água. Enquanto uma fonte de vida, a água, em sua esmagadora forma de inundação caótica, simboliza consistentemente a destruição, o apagamento da ordem existente e a dissolução do mundo conhecido. Esta associação simbólica está longe de ser arbitrária, está enraizado na experiência tangível de inundações catastróficas, que reformulou repetidamente as civilizações humanas e deixou uma marca indelével no inconsciente coletivo. A representação do poder destrutivo da inundação geralmente transcende o puramente físico. Muitos mitos usam o dilúvio como uma metáfora para a limpeza da corrupção, tanto na humanidade quanto no cosmos. As águas, em sua onda implacável, não simplesmente lavam terras e edifícios, eles lavam os pecados e falhas da humanidade. No épico de Gilgamesh, por exemplo, o dilúvio serve como retribuição divina para a arrogância e a maldade da humanidade. A inundação se torna um ato cósmico de julgamento, um botão de redefinição forte em um mundo considerado irredimavelmente falho. Da mesma forma, no mito grego de Deucalion e Pirra, o dilúvio é uma consequência da impiedade humana, uma punição por crimes contra os deuses. A ênfase aqui muda sutilmente, sugerindo uma consequência mais focada para ações específicas, em vez da destruição por atacado mostrada em alguns outros mitos. No entanto, a representação simbólica da inundação não se limita à punição. Em algumas culturas, particularmente aquelas com cosmologias cíclicas, a inundação é vista como um estágio necessário em um processo maior de renovação e renascimento. A destruição não é um fim em si, mas um prelúdio para um novo começo, uma limpeza que abre caminho para uma nova criação.
Essa perspectiva é vividamente apresentada na mitologia nórdica, onde a inundação catastrófica de Ragnarok não é simplesmente um evento destrutivo, mas uma fase crítica no ciclo cíclico de criação e destruição, um passo necessário em direção a um mundo revitalizado. Isso ilustra a diversidade de interpretações nas narrativas de inundação e destaca a natureza contextual dos significados dos mitos. O papel da intervenção divina, ou a falta dela, é outro elemento recorrente. Em numerosos mitos da inundação, o dilúvio é apresentado como um ato direto da agência divina, uma decisão tomada pelos deuses ou um ser supremo. Isso destaca a impotência da humanidade diante de forças naturais esmagadoras e enfatiza a dependência da misericórdia ou intervenção divina para a sobrevivência. No entanto, outras narrativas mudam sutilmente a ênfase, sugerindo agência humana ou um envolvimento menos direto das forças divinas. O Deucalion e o mito de Pirra, por exemplo, enquanto resultantes do descontentamento divino, fornece aos sobreviventes um caminho para restabelecer o mundo humano através de sua própria ação. Isso sugere uma variação nas abordagens culturais para entender a ação divina e a resiliência da humanidade. O tema da sobrevivência e o ato subsequente de reconstrução estão quase universalmente presentes. Os poucos escolhidos, selecionados por favor divino ou por sua própria preparação, são encarregados de não apenas sobreviver ao dilúvio, mas também a imensa responsabilidade de repovoar o mundo e estabelecer uma nova ordem social. Esse ato de reconstrução é frequentemente imbuído de um profundo significado simbólico, representando o triunfo da esperança sobre o desespero, a resiliência diante de adversidades esmagadoras e a capacidade de a humanidade superar até o mais catastrófico dos eventos. A sobrevivência de Utnapishtim no épico de Gilgamesh não significa apenas a preservação da vida, representa a continuação da civilização, o potencial de renovação e a promessa de um futuro, apesar da devastação do passado. A própria arca ou barco, um motivo central em muitas narrativas de inundação, incorpora esses temas de sobrevivência e esperança. É mais do que apenas um navio, representa a ingenuidade humana, a capacidade de adaptar e superar os desafios e a capacidade de ação coletiva diante de uma ameaça compartilhada. A seleção de indivíduos e animais t. O Conselho da Arca revela ainda detalhes dos valores culturais das respectivas sociedades, sugerindo quais aspectos da vida e da civilização foram considerados mais valiosos e essenciais para preservar através do cataclismo. Serve como um microcosmo da sociedade, mostrando os valores e prioridades que a respectiva cultura priorizou. Os detalhes específicos dos animais escolhidos, seu significado simbólico dentro da cultura e até os materiais usados para construir a arca oferecem informações ricas sobre o contexto cultural e as crenças das sociedades que criaram esses mitos. Alguns mitos apresentam uma seleção cuidadosamente escolhida de animais, representando a diversidade da vida na Terra, enquanto outros podem se concentrar em animais domésticos, destacando a centralidade da agricultura e gado à sobrevivência e identidade cultural da sociedade. Esses detalhes, por mais pequenos que pareçam, contribuem para uma compreensão mais profunda e sutil do significado cultural das narrativas de inundação. A semelhança nesses temas, no entanto, não sugere uma compreensão monolítica do dilúvio. Em vez disso, as diversas interpretações desses motivos recorrentes destacam a notável adaptabilidade do mito, sua capacidade de refletir as crenças culturais, religiosas e cosmológicas específicas das sociedades que as criaram. Os mesmos elementos centrais, o poder esmagador da água, o ato de intervenção divina ou resiliência humana, o tema da sobrevivência e a subsequente reconstrução da civilização, são retratados por diferentes lentes, gerando diversas expressões narrativas que enriquecem nossa compreensão da experiência humana. A relevância contínua dos mitos das inundações na sociedade moderna é ainda mais uma prova de seu poder duradouro. Essas narrativas fornecem uma estrutura para entender nosso relacionamento com o mundo natural, a precariedade da existência humana e a importância da administração ambiental. Eles nos lembram o poder destrutivo da natureza e a necessidade de preparação e resiliência diante de eventos catastróficos. Através de reinterpretações e adaptações, essas histórias antigas continuam a ressoar com o público, sugerindo um poder duradouro que transcende seu contexto histórico e oferece informações inestimáveis sobre o fascínio humano duradouro pela sobrevivência, perda e renovação. Os temas duradouros nesses diversos mitos também oferecem uma estrutura para entender e discutir vários temas relacionados a crises ambientais e a importância da preparação para desastres nas sociedades modernas. Finalmente, o estudo dos mitos das inundações oferece uma lente poderosa através da qual examinar a evolução do pensamento humano e o desenvolvimento de narrativas culturais.
Ao comparar e contrastar esses mitos de diversas regiões geográficas e origens culturais, obtemos uma apreciação mais profunda pela experiência humana universal, a notável capacidade de contar histórias para transmitir valores e crenças culturais entre gerações e o poder duradouro do mito para moldar nossa compreensão do mundo e nosso lugar dentro dele. O estudo e a análise contínuos desses mitos continuam fornecendo informações que se estendem além das narrativas simples e oferecem uma compreensão mais profunda sobre nosso passado e presente, impactando como abordamos nosso futuro. O papel das figuras divinas nos mitos das inundações é multifacetado e afeta profundamente o tom, a mensagem e as implicações culturais da narrativa. Esses números variam de guias benevolentes, oferecendo salvação a juízes irados que desencadeiam punições catastróficas. Examinar esses papéis contrastantes revela as diversas crenças religiosas e entendimentos cosmológicos incorporados nessas histórias antigas, mostrando o complexo relacionamento da humanidade com o divino. Em muitas narrativas, as divindades atuam como protetores benevolentes, preventando a humanidade de destruição iminente e fornecendo um meio de fuga. O exemplo mais proeminente é a história da Arca de Noé na tradição judaico-cristã. Deus, testemunhando a maldade da humanidade, escolhe Noé, um homem justo, para construir uma arca para se salvar, sua família e pares de todas as espécies animais. Este ato de misericórdia divina é fundamental. Isso destaca a compaixão de Deus, apesar das falhas da humanidade, e ressalta a possibilidade de salvação através da graça divina e obediência. A intervenção divina não é apenas uma operação de resgate, estabelece uma aliança entre Deus e Noé, significando um relacionamento renovado baseado na confiança e na obediência. Esta aliança é fundamental, implicando um futuro eu. Interação entre Deus e a humanidade, destacando o conceito de perdão e a oportunidade de um novo começo. As instruções detalhadas fornecidas por Deus para a construção da arca também sugerem um senso de planejamento e cuidado, indicando previsão divina e um desejo de sobrevivência da humanidade. Temas semelhantes de benevolência divina são evidentes no épico mesopotâmico de Gilgamesh, embora com uma diferença diferenciada. Enquanto a inundação em si é uma punição pelo barulho e maldade da humanidade, o deus avisa secretamente Utnapishtim, concedendo-lhe instruções para construir um barco e escapar do dilúvio. O ato de misericórdia da Ea, no entanto, é apresentado como uma operação clandestina, talvez sugerindo um conflito dentro do próprio panteão ou uma limitação na extensão da intervenção divina mesmo. O segredo envolvido enfatiza os perigos de desafiar os deuses e também a possibilidade de compaixão em meio ao julgamento divino. A sobrevivência de Utnapishtim não é apenas um ato de salvação individual, mas significa a preservação do conhecimento e o potencial de uma futura civilização. Isso contrasta fortemente com a destruição absoluta enfrentada por outros, ressaltando a natureza seletiva da intervenção divina. Em contraste com essas divindades benevolentes, outros mitos de inundação apresentam figuras divinas que atuam como agentes punitivos, desencadeando o dilúvio como um instrumento de julgamento cósmico. No mito grego de Deucalion e Pirra, o dilúvio é uma consequência da impiedade humana, um castigo divino por suas transgressões contra Zeus. Embora não haja aviso divino, a sobrevivência de Deucalion e Pirra e seu papel subsequente na repovoação da Terra destaca a capacidade da humanidade de reconstruir e até se redimir após a punição divina. O ato de reconstruir se torna um tipo de expiação, sugerindo que a humanidade, mesmo depois de enfrentar a ira divina, pode se levantar novamente para recuperar seu lugar no cosmos. Da mesma forma, em certas interpretações do mito da inundação hindu, o dilúvio é visto como uma limpeza necessária do mundo, um ato de renovação divina em vez de mera destruição. A divindade Vishu, em seu avatar Matsya, encarnação de peixes, guia Manu, um rei justo, para a segurança durante o dilúvio. Aqui, o dilúvio não é apenas uma punição, mas um evento transformador, necessário para a restauração da ordem cósmica. A figura divina atua não apenas como um protetor, mas também como arquiteto da renovação, orientando o processo de reconstrução e restabelecendo o mundo. Isso destaca a ciclalidade da criação e destruição na cosmologia hindu, onde a inundação representa uma fase necessária no ciclo contínuo da renovação cósmica. O retrato de figuras divinas nos mitos das inundação não é uniforme. Algumas divindades exibem características benevolentes e punitivas, refletindo uma teologia complexa que reconhece a misericórdia e a justiça divinas. No mito nórdico de Ragnarok, os deuses se envolvem em uma batalha cataclísmica que precede uma inundação global, levando destruição do mundo e subsequente renascimento. Enquanto os deuses, mesmo Odin, não são totalmente responsáveis pelo dilúvio, eles estão profundamente implicados nos eventos que levam a ele, e alguns até perecem na destruição.
Essa ambiguidade nos papéis divinos ressalta as complexidades do destino e do destino na cosmologia nórdica, onde até os deuses estão sujeitos aos ciclos maiores de criação e destruição. Apresenta uma relação mais ambígua entre a humanidade e o divino. As características dessas figuras divinas influenciam significativamente a mensagem geral da narrativa. Deidades benevolentes enfatizam temas de misericórdia, perdão e possibilidade de redenção. As divindades punitivas, por outro lado, destacam as consequências das ações humanas e a necessidade de humildade e obediência. O contexto cultural e histórico em torno desses mitos molda como as divindades são percebidas e interpretadas. As diferentes crenças e valores refletidos nessas diversas narrativas contribuem para nossa compreensão das tentativas da humanidade de lidar com as forças imprevisíveis da natureza e a busca pelo significado diante de eventos catastróficos. Comparar e contrastar essas representações entre culturas oferece insights inestimáveis sobre diversas crenças religiosas, entendimentos cosmológicos e perspectivas humanas sobre a intervenção divina e a natureza do bem e do mal. O estudo das figuras divinas nos mitos das inundações vai além da simples narrativa de uma inundação catastrófica. Revela a interação complexa entre a humanidade e o divino, demonstrando como essas histórias refletem e moldam nossa compreensão da moralidade, justiça e o ciclo contínuo da vida, morte e renascimento. Através da lente desses retratos variados de figuras divinas, ganhamos uma apreciação mais rica e profunda pelo significado cultural e pelo poder duradouro dos mitos das inundações em diferentes sociedades e ao longo do tempo. A exploração contínua dessas histórias antigas fornece informações cruciais sobre como as culturas entenderam e interagiram com o cosmos e seu lugar dentro dele. Os mitos continuam a ressoar nos contextos modernos, oferecendo um quadro de referência para entender questões complexas de mordomia ambiental, desastres naturais e o relacionamento contínuo da humanidade com o mundo natural. A arca ou barco, um motivo recorrente nos mitos das inundações em todo o mundo, transcende sua função literal como um vaso de sobrevivência. Ele incorpora profundo significado simbólico. Longe de ser apenas uma estrutura flutuante, representa um microcosmo do mundo, um refúgio do caos e um potente símbolo de esperança em meio à devastação total. Sua presença nessas narrativas ressalta a ingenuidade, a resiliência e a crença inabalável da humanidade na possibilidade de renovação, mesmo diante de eventos catastróficos. O próprio ato de construir a arca significa agência humana e desenvoltura. No relato bíblico, Deus fornece a Noé instruções detalhadas, destacando orientações divinas, mas a construção real da arca é uma prova das capacidades humanas. A imensa escala da estrutura, geralmente descrita como vasta o suficiente para abrigar pares de todas as espécies animais, enfatiza a magnitude do empreendimento e destaca o compromisso necessário para a sobrevivência. Isso enfatiza não apenas a intervenção divina, mas também a responsabilidade humana em garantir a continuação da vida. Da mesma forma, no épico de Gilgamesh, a meticulosa construção do barco por Utnapishtim, seguindo as instruções da Ea, demonstra assistência divina e sua própria iniciativa e habilidade. A construção da arca se torna uma representação simbólica da capacidade da humanidade de superar as adversidades por meio de preparação hábil e medidas proativas. O processo de seleção dos permitidos a bordo da arca é igualmente revelador. Em muitas narrativas, os critérios estão frequentemente ligados à justiça, piedade ou favor com o divino. Noé, na tradição judaico-cristã, é escolhida por sua justiça, representando uma linhagem divinamente sancionada digna de preservação. Isso enfatiza a importância da moralidade e da obediência à vontade divina como pré-requisitos para a salvação. No entanto, a inclusão de membros da família também destaca a importância do parentesco e a continuação da linhagem nessas culturas. A seleção cuidadosa dos animais enfatiza ainda mais a importância da biodiversidade e a preservação do mundo natural, refletindo uma compreensão da interconectividade da vida. Por outro lado, o épico de Gilgamesh se concentra menos na virtude moral e mais na preservação do conhecimento e da civilização. Utnapishtim, um indivíduo escolhido, recebe a salvação ao lado de sua família e dos animais selecionados, implicando um critério mais sutil para a seleção do que a simples justiça. Isso sugere que a preservação do legado cultural e o potencial de reconstrução da civilização eram fatores vitais no plano divino, destacando a importância do conhecimento e das habilidades para uma sociedade futura. A jornada da arca pelo dilúvio é igualmente simbólica. Não é apenas uma viagem física, mas uma metáfora para a transição de um mundo de destruição para uma de renovação. A arca, atravessando com segurança as águas caóticas, representa esperança e resiliência durante um período de revolta total. O vaso que enfrentou a ira da natureza simboliza a luta da humanidade contra probabilidades esmagadoras.
O pouso eventual em terra seca significa não apenas a sobrevivência física, mas também o início de uma nova era, um tempo de renascimento e rejuvenescimento. As interpretações culturais da arca variam significativamente entre diferentes tradições. Em algumas culturas, a arca é vista como um refúgio temporário, um vaso facilitando a transição para um novo mundo. Em outros, é considerado um espaço sagrado, um microcosmo do cosmos que fornece uma passagem segura entre as épocas. O simbolismo também reflete frequentemente as preocupações ambientais específicas das culturas que desenvolveram esses mitos. Sociedades dependentes de hidrovias, como a Mesopotâmia antiga, podem ter atribuído um significado diferente à arca que aqueles vivendo em regiões montanhosas. O tamanho e a construção da arca também variam amplamente entre diferentes tradições. Alguns são descritos como jangadas simples, enquanto outros são retratados como vasos elaborados, refletindo as capacidades tecnológicas e as sensibilidades artísticas das culturas que as criaram. Essa diversidade ressalta ainda mais a importância de contextualizar essas narrativas em seus contextos culturais específicos. Por exemplo, a descrição detalhada da arca na conta bíblica destaca a importância de um planejamento e preparação cuidadosos, enquanto uma representação mais simples pode enfatizar um ato de sobrevivência mais espontâneo. O eventual pouso da arca e o subsequente desembarque também têm significado simbólico. O processo de repovoar a terra, geralmente retratado nos mitos, representa o ciclo contínuo da vida e da regeneração. A arca, tendo servido seu propósito, desaparece da narrativa, deixando para trás um mundo recém-criado pronto para um novo começo. Essa transição do velho mundo para a nova capacidade duradoura da humanidade para a renovação da humanidade e reflete a natureza cíclica da criação e destruição em muitos sistemas mitológicos. Analisando o simbolismo da arca em vários mitos das inundações revela uma semelhança impressionante. O vaso representa esperança, resiliência e o espírito humano duradouro. É um símbolo poderoso que transcende tempo e cultura, oferecendo uma mensagem de perseverança e a capacidade de reconstruir após a perda catastrófica. O estudo das várias representações da arca em diferentes tradições nos permite obter uma compreensão mais profunda dos valores culturais, crenças e visões cosmológicas incorporadas nessas narrativas antigas, enriquecendo nossa apreciação da riqueza e diversidade da narrativa humana. A arca, em suas muitas formas, continua sendo um símbolo convincente e duradouro que continua a ressoar com o público em todo o mundo, lembrando-nos de nossa capacidade de sobrevivência e a esperança duradoura para um futuro melhor. O estudo detalhado desse objeto aparentemente simples revela uma tapeçaria de crenças e ansiedades em torno do poder imprevisível da natureza e do profundo desejo humano de continuidade e renovação. Os mitos das inundações, longe de serem meros contos fantásticos, funcionam como reflexões poderosas dos valores e ansiedades da sociedade e das culturas que lhes deram origem. Eles não são simplesmente histórias de ira divina e sobrevivência humana, são narrativas intrincadas tecidas com o tecido de estruturas sociais, códigos morais e ansiedades sobre a fragilidade da civilização. Ao examinar os personagens, suas ações e as consequências nesses mitos, obtemos informações inestimáveis sobre as normas, crenças e medos sociais que moldaram a vida das sociedades passadas. Considere as narrativas de punição e resgate tão predominantes em muitos mitos de inundação. O dilúvio, geralmente descrito como uma retribuição divina para a maldade humana, serve como um lembrete potente das consequências de violar a ordem social estabelecida. As transgressões específicas que provocam a ira divina frequentemente refletem os tabus da sociedade e as preocupações morais da cultura em questão. No épico mesopotâmico de Gilgame, o dilúvio é desencadeado pelo ruído excessivo e interrupção causado pela humanidade, sugerindo uma preocupação com a harmonia social e a manutenção de uma sociedade pacífica e ordenada. Os deuses, sobrecarregados pelo clamor incessante, decidem acabar com a humanidade para restaurar quieto. Isso reflete uma estrutura social em que a ordem de manutenção e a minimização da interrupção eram fundamentais. Por outro lado, o relato bíblico da Arca de Noé enfatiza a maldade e a violência da humanidade como a razão do dilúvio. A decisão de Deus de destruir a humanidade é um julgamento sobre pecado difundido e decadência moral, ressaltando a importância de aderir à lei divina e retidão moral na manutenção da estabilidade social. A ênfase na justiça de Noé como condição para a salvação destaca a importância da piedade individual dentro de uma ordem social maior e ordenada divinamente. A narrativa reforça o valor social da obediência a Deus e as recompensas por aderir aos padrões morais. A ênfase contrastante na ordem social, Gilgame, ou na retidão moral, Noé, reflete diferentes prioridades sociais.
Na Mesopotâmia antiga, caracterizada por seus complexos centros urbanos e estruturas sociais complexas, a manutenção da ordem pode ter sido percebida como um código da sociedade maior, do que piedade individual. Na tradição judaico-cristã, o foco na moralidade individual se alinha a uma estrutura teocrática que coloca grande ênfase na responsabilidade individual e na adesão aos mandamentos divinos. A seleção de sobreviventes nas narrativas de inundação ilumina ainda mais os valores sociais. Noé, escolhido por sua justiça, representa uma linhagem divinamente sancionada considerada digna de preservação. A sobrevivência de sua família significa a importância de manter a continuidade familiar e defender uma linha divinamente designada. A inclusão dos animais a bordo da arca, pares de todas as espécies, pode refletir uma preocupação com a preservação da biodiversidade, sugerindo uma consciência da interconectividade de toda a vida. O épico de Gilgamesh, em seu processo de seleção, apresenta uma perspectiva mais sutil. Utnapishtim, o sobrevivente, possui o conhecimento e habilidade para construir a arca e a salva ao lado de sua família. Embora o favor divino desempenhe um papel, suas habilidades práticas e conhecimentos parecem ser fundamentais para sua seleção, sugerindo o valor social do ofício e do conhecimento para a reconstrução da civilização. Isso sugere que a sobrevivência da cultura e a capacidade de se reconstruir foram consideradas tão importantes quanto simplesmente perpetuar a linhagem. O mundo pós-inundação nessas narrativas também reflete os valores sociais predominantes. A aliança feita entre Deus e Noé no relato bíblico estabelece um novo contrato social, descrevendo novas regras de conduta para uma humanidade renovada. Isso significa a importância de estabelecer uma sociedade estável e ordenada com base em regras e regulamentos. Da mesma forma, Utnapishtim e o surgimento de sua família em um mundo renovado no épico de Gilgamesh destaca a importância de reconstruir e restaurar a civilização, demonstrando o valor atribuído ao progresso social e à continuação do legado cultural. O contexto geográfico e ambiental dos mitos das enchentes molda ainda mais sua interpretação. Na Mesopotâmia antiga, situada entre dois grandes rios, a ameaça de inundações devastadoras era um perigo muito real e persistente. Essa ameaça provavelmente moldou as ansiedades refletidas nos mitos das enchentes, ressaltando a dependência social dos poderes imprevisíveis da natureza e a consequente vulnerabilidade da civilização humana. As narrativas de inundação podem ter servido como um conto de advertência, lembrando as pessoas de sua posição precária no ambiente e a necessidade de respeito pelo mundo natural. A construção de elaborados sistemas de irrigação e medidas de controle de inundações na Mesopotâmia pode ser vista como uma resposta prática às ansiedades refletidas nesses mitos. Outros mitos das inundações, originários de diferentes contextos geográficos, podem refletir diferentes preocupações ambientais. Por exemplo, mitos de regiões montanhosas podem se concentrar mais no poder destrutivo dos deslizamentos de terra e avalanches do que na força esmagadora das águas da enchente. Essas variações destacam a maneira como o contexto ambiental interage com as crenças culturais para moldar as narrativas. O dilúvio, portanto, se torna uma tela metafórica sobre a qual as sociedades projetam suas ansiedades, valores e esperanças para o futuro. As diferentes representações do divino nos mitos das inundações também oferecem informações importantes sobre os valores sociais. Em alguns mitos, o divino é retratado como irado e vingativo, enfatizando o poder absoluto dos deuses e a necessidade de obediência. Outras narrativas retratam uma divindade mais compassiva, oferecendo um caminho para a redenção e uma chance de um novo começo. O retrato do divino reflete a natureza da relação entre humanos e o sobrenatural dentro de uma cultura específica. As variações nas descrições da própria arca, de jangadas simples a elaborar vasos, também refletem as capacidades tecnológicas e sensibilidades artísticas da cultura. Essas variações revelam não apenas os avanços tecnológicos de diferentes sociedades, mas também suas visões de mundo e expressões criativas. Os detalhes e ornamentação da arca podem indicar a preocupação de uma sociedade com a arte e o artesanato, um reflexo de suas estruturas sociais e organização hierárquica. Finalmente, a presença duradoura das narrativas de inundação em inúmeras culturas testemunha a necessidade humana universal de entender e lidar com ameaças existenciais e a natureza cíclica da criação e destruição. Eles oferecem uma maneira de processar experiências traumáticas, para entender o poder imprevisível de Turi, e para construir narrativas que transmitem significado e esperança diante da catástrofe. A universalidade do tema ressalta o desejo humano fundamental de continuidade, renovação e perseverança da vida e do legado cultural. Ao estudar os detalhes específicos e os contextos culturais dessas narrativas, desbloqueamos uma compreensão mais profunda das sociedades que as criaram.
Os mitos das inundações não são meramente histórias antigas. Eles são repositórios ricos da memória cultural, códigos morais e ansiedades sociais, oferecendo uma visão inestimável sobre a história da humanidade e a busca duradoura para entender nosso lugar no mundo. Eles servem como lembretes poderosos da natureza cíclica da vida, a capacidade humana persistente de resiliência e o poder duradouro da narrativa para transmitir valores e crenças culturais através das gerações. Essas narrativas atemporais nos lembram que o passado continua moldando o presente, oferecendo uma lente poderosa através da qual entender nosso próprio lugar dentro da grande varredura da história humana. Capítulo 2. Estudos de caso. Mitos específicos de inundação. O épico de Gilgame, uma pedra angular da literatura mesopotâmica, oferece uma versão atraente da grande narrativa de inundação, influenciando significativamente as iterações posteriores do mito. Ao contrário do relato relativamente direto no livro bíblico de Gênesis, a história da inundação de Gilgame está incorporada a um poema épico maior, enriquecendo seu contexto e adicionando camadas de complexidade. A narrativa se desenrola como parte da jornada de autodescoberta de Gilgame, após seu encontro com o imortal Utnapishtim, o único sobrevivente do grande dilúvio. Esse encontro forma um momento crucial na busca de imortalidade de Gilgame, destacando o desejo humano de transcender a mortalidade e as limitações da existência humana. A história começa não com uma representação de amplitude generalizada provocando ira divina, como na narrativa da Arca de Noé, mas com uma descrição de barulho e caos avassalador. Os deuses, residentes em sua morada celeste, são perturbados pelo constante clamor da humanidade, uma interrupção que torna sua existência insuportável. Essa representação sugere uma ênfase social diferente da que é encontrada no relato bíblico. Na Mesopotâmia, com seus complexos centros urbanos e hierarquias sociais, a manutenção da ordem e a minimização da interrupção social podem ter sido de suma importância. O ruído incessante, portanto, representa uma transgressão contra a ordem cósmica, provocando a decisão divina de erradicar a humanidade. Ao contrário de Noa, que é especificamente escolhido por Deus por sua justiça, a seleção de Utnapishtim parece menos sobre virtude moral inerente e mais sobre sua praticidade e previsão. Ele é avisado pela Ea, o deus da sabedoria e da água, da destruição iminente. As instruções da Ea não são apresentadas como um comando divino entregues com ira, mas como um aviso confidencial, uma forma de benevolência divina destinada a preservar pelo menos uma vida humana e garantir a continuidade da civilização. As instruções da Ea para Utnapishtim para construir o navio são apresentadas como uma tarefa prática, refletindo o valor social colocado em artesanato, habilidade e conhecimento na sociedade mesopotâmica. A ênfase não está na graça divina, mas na ingenuidade e preparação humana diante de uma destruição inevitável. A descrição da própria arca no épico de Gilgame difere significativamente das especificações arquitetônicas detalhadas encontradas no livro de Gênesis. O texto se concentra menos em suas dimensões e mais em sua função como um vaso capaz de suportar as imensas forças do dilúvio. Esta descrição menos detalhada reflete a tradição oral da qual o épico provavelmente surgiu, contando mais com o poder sugestivo da narrativa para transmitir a imensa escala do cataclismo do que em projetos arquitetônicos precisos. O foco está menos no espetáculo visual e mais na necessidade prática do navio como uma ferramenta de sobrevivência. A inundação é descrita com imagens vívidas, enfatizando o poder esmagador da fúria da natureza. A terra é submersa sob a água, a escuridão reina e o mundo é transformado em uma extensão caótica e aquosa. Isso transmite poderosamente o terror e a destruição do dilúvio, deixando pouco para a imaginação. Essa poderosa representação do poder do mundo natural provavelmente reflete as ansiedades de uma civilização situada entre dois grandes rios, constantemente ameaçada pelo potencial destrutivo das inundações. A ênfama narrativa. Tamanhos a vulnerabilidade da civilização humana diante das forças da natureza. O período do dilúvio é retratado como um tempo de caos e desolação absolutos. Utnapishtim, junto com sua família e animais, suporta a tempestade dentro da arca, sobrevivendo aos 7 dias e noites de chuva torrencial e tempestades violentas. O texto muda seu foco da destruição para a lenta e gradual diminuição das águas. O surgimento da arca não é acompanhado por uma grande revelação divina ou uma nova aliança, como na história bíblica. Em vez disso, a ênfase está nas tarefas práticas da reconstrução, de examinar a terra danificada e de oferecer sacrifício aos deuses. As ações de Utnapishtim após a inundação também são dignas de nota. Ele não aguarda passivamente instruções divinas, ele participa ativamente do processo de reconstrução. Seu sacrifício aos deuses não é simplesmente um ato de gratidão, mas um ritual destinado a restabelecer a comunicação e garantir o favor contínuo do divino.
Essa abordagem proativa destaca o valor mesopotâmico da agência humana e a crença na importância de participar ativamente da restauração da ordem. A história termina com a recompensa de Utnapishtim, a imortalidade, concedida não por piedade, mas por sua sobrevivência. Isso contrasta com a ênfase na justiça como condição para a salvação no relato bíblico. No épico de Gilgame, a própria sobrevivência, a capacidade de suportar e reconstruir após um evento catastrófico, é recompensada. Isso fala com o valor colocado na resiliência e na capacidade de renovação na cultura mesopotâmica. É uma homenagem à ingenuidade humana e à força do espírito humano diante da esmagadora adversidade. O épico da narrativa de inundação de Gilgame difere das versões posteriores, como a história da Arca de Noé, em seu foco na ordem social, na agência humana e nos aspectos práticos da sobrevivência e reconstrução. Enquanto a narrativa bíblica enfatiza a piedade individual e uma relação direta entre Deus e a humanidade, a história mesopotâmica se concentra na interrupção da ordem cósmica, as habilidades práticas necessárias para sobreviver e a importância de reconstruir a civilização. A ênfase diferente reflete os valores culturais distintos e as estruturas sociais das respectivas civilizações. As diferenças nos detalhes da narrativa da inundação entre o épico de Gilgame e o relato bíblico não são apenas variações acidentais. Eles refletem os diferentes contextos culturais, estruturas sociais e crenças teológicas das sociedades que as produziram. O foco mesopotâmico na harmonia social e no valor das habilidades práticas diante do desastre contrasta fortemente com a ênfase judaico-cristã na moralidade individual e na graça divina. A compreensão dessas diferenças permite uma apreciação mais diferenciada da complexa interação entre mitologia, cultura e experiência humana. Além disso, a narrativa da inundação no épico de Gilgame tem uma conexão clara com as histórias anteriores de inundação suméria. Essas contas anteriores, embora fragmentadas e menos bem preservadas, compartilham muitos elementos temáticos com a versão Gilgame, incluindo a decisão divina de inundar a terra, a construção de uma arca e a sobrevivência de um indivíduo escolhido. Essa conexão demonstra a longevidade e a evolução do mito das enchentes no Antigo Oriente Próximo, destacando sua importância como uma narrativa cultural passou por gerações. A versão Gilgame se baseia nessas tradições anteriores, refinando e elaborando os temas, acrescentando profundidade literária e integrando a narrativa em uma estrutura épica maior. As implicações teológicas do épico da narrativa de inundação de Gilgame são igualmente complexas. As ações dos deuses, embora catastróficas, não são apresentadas como atos puramente arbitrários de vingança. O aviso da Ea e a sobrevivência de Utnapishtim sugerem um nível de compaixão divina ou pelo menos um grau de intervenção calculada. A narrativa não alinha perfeitamente com uma simples dicotomia do bem versus mal, explora as complexidades da relação entre a humanidade e os deuses, sugerindo uma compreensão mais ambígua e diferenciada do poder divino e da responsabilidade humana. Em conclusão, o épico da narrativa de inundação de Gilgame oferece uma perspectiva rica e convincente sobre o antigo entendimento mesopotâmico do mundo e seu lugar dentro dele. Sua ênfase única na ordem social, agência humana e habilidades práticas o distingue das versões posteriores. O mito da inundação, enquanto sua conexão com as contas sumérias anteriores ressalta sua história longa e em evolução. A influência duradoura da narrativa na literatura e na mitologia é uma prova de seu poder duradouro e sua capacidade de ressoar através das culturas e do tempo. A história continua a oferecer informações valiosas sobre as ansiedades, valores e resiliência humanos diante de eventos catastróficos, destacando o poder duradouro da narrativa para transmitir memória cultural e moldar nossa compreensão da condição humana. O livro de Gênesis, capítulo 6-9, apresenta um relato marcadamente diferente da grande inundação do épico de Gilgame. Enquanto ambas as narrativas compartilham um fio comum de um dilúvio cataclísmico que elimina a maior parte da humanidade, a estrutura teológica, as razões do dilúvio e o retrato do protagonista diferem significativamente. A narrativa bíblica, profundamente embutida na estrutura teológica judaico-cristã, enfatiza o julgamento divino, a maldade humana e a aliança entre Deus e Noé. O relato de Gênesis começa com uma representação da corrupção humana generalizada. O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a intenção dos pensamentos de seu coração era apenas mal continuamente. Gênesis 6, 5, ESV. Isso contrasta bruscamente com o retrato do épico Gilgame do aborrecimento dos deuses com o barulho excessivo da humanidade. Aqui, a razão para a inundação decorre de uma falha moral, uma corrupção fundamental do coração e das ações da humanidade. Essa ênfase no pecado humano como catalisador da ira divina estabelece as bases para o entendimento teológico do dilúvio como um julgamento divino, uma consequência da desobediência humana.
Essa interpretação posiciona a narrativa não apenas como um relato histórico, mas como uma lição moral, uma história de advertência sobre os perigos da maldade e as consequências de rejeitar a Deus. A seleção de Noé como protagonista enfatiza ainda essa perspectiva teológica. Gênesis afirma explicitamente que Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 8, ESV. Ao contrário de Utnapishtim, cuja seleção parece baseada em habilidades práticas e previsão, Noé é escolhido para sua justiça. Ele é descrito como um homem justo, sem culpa em sua geração. Gênesis 6, 9, ESV. Uma caracterização enfatizando sua integridade moral e obediência a Deus. Isso ressalta o foco da narrativa bíblica na piedade individual e na importância de um relacionamento correto com Deus como pré-requisitos para o favor e a salvação divinos. As instruções que Deus dá a Noé é detalhado e explícito, contendo especificações precisas para a construção da arca. As dimensões são cuidadosamente estabelecidas, enfatizando a natureza meticulosa do plano de Deus e a importância da obediência precisa. Esse relato detalhado difere da descrição mais geral da arca no épico de Gilgamesh, reforçando o foco da narrativa bíblica na intervenção divina e na salvação meticulosamente planejada. A ênfase não está apenas na sobrevivência, mas na graça divina e na obediência meticulosa necessária para recebê-la. A representação da inundação em si é igualmente dramática. O texto enfatiza o papel ativo de Deus em provocar o dilúvio, descrevendo a liberação das fontes do grande profundo e janelas do céu. Gênesis 7 horas e 11, ESV. O poder avassalador da inundação é transmitido por sua duração, 40 dias e 40 noites, e sua completa submersão da terra, não deixando terra seca. Isso ilustra não apenas o poder da natureza, mas também o poder esmagador do julgamento de Deus. Serve como uma visualização poderosa da retribuição divina. Os animais entram na arca em pares, masculino e feminino, um detalhe que aumenta o peso simbólico da narrativa. A preservação do reino animal destaca o escopo do plano de Deus e enfatiza a importância de preservar a vida, de acordo com o conceito judaico-cristão de mordomia sobre a criação. Essa preservação meticulosa da vida contrasta com a abordagem mais pragmática no épico de Gilgamesh, onde o foco está principalmente na sobrevivência humana. Após o dilúvio, a narrativa se concentra na aliança entre Deus e Noé. Deus estabelece uma aliança com Noé e todas as criaturas vivas, prometendo nunca mais para destruir a terra por inundação. O arco-íris serve como um sinal visível dessa aliança, uma promessa de fidelidade de Deus e um lembrete de sua graça. Esta aliança é um tema central na narrativa bíblica. Ressaltar o compromisso de Deus em preservar a criação e manter um relacionamento com a humanidade, mesmo diante do fracasso humano. Este é um motivo distintamente bíblico ausente no épico de Gilgamesh, que termina com a imortalidade de Utnapishtim, uma recompensa pela sobrevivência, não por um relacionamento de aliança com os deuses. O final da narrativa é significativo por sua ênfase na continuidade da vida e na restauração da ordem. Noé, sua família e os animais emergem da arca, e Deus abençoa Noé e seus descendentes, recomendando-os a serem frutíferos e multiplicar, reabastecendo a terra. Gênesis 9, 1, ESV. Isso reflete uma forte crença no potencial humano de redenção e a promessa de um futuro renovado, guiado pela graça de Deus. O comando de ser frutífero e multiplicar ressoa com uma ênfase teológica na administração humana da terra, refletindo uma renovada responsabilidade de cuidar da criação após a devastação do dilúvio. O relato bíblico da Arca de Noé e a grande inundação tiveram um impacto profundo e duradouro na cultura ocidental. Sua influência nas crenças religiosas e éticas é inegável, moldando entendimentos da justiça, misericórdia e natureza do relacionamento da aliança. A história foi interpretada e reinterpretada ao longo da história, influenciando a arte, a literatura e a música. O poder duradouro dessa narrativa fala de sua capacidade de lidar com questões humanas fundamentais sobre moralidade, julgamento divino e a relação entre a humanidade e o divino. A inclusão da história na Bíblia garante seu lugar como uma narrativa da pedra angular dentro da tradição judaico-cristã, continuando a inspirar interpretações e inspirar reflexão sobre temas de pecado, redenção e o poder duradouro da esperança. A interpretação da narrativa da inundação variou em diferentes tradições e períodos teológicos. Algumas interpretações enfatizam a verdade literal da história, vendo-a como um relato histórico de um cataclismo global. Outras interpretações abordam a história como uma narrativa simbólica, concentrando-se em seu significado teológico e seu significado alegórico. A história pode ser vista como representando a natureza cíclica da destruição e renovação, ou o conflito entre o bem e o mal, ou o teste da fé.
Essas múltiplas interpretações demonstram a profundidade e a complexidade da narrativa e sua adaptabilidade a diferentes perspectivas teológicas. Cada interpretação adiciona outra camada à riqueza e à complexidade do texto. A ressonância duradoura da narrativa de Inundação está em sua capacidade de se envolver com essas questões profundas, continuando a oferecer uma percepção e reflexão espiritual para os crentes em diversos contextos culturais e históricos. O significado simbólico do arco-íris também é crucial. Não é simplesmente um fenômeno meteorológico, mas um sinal divino, um símbolo tangível da aliança de Deus e promete nunca destruir a Terra novamente. As cores vibrantes do arco-íris e sua presença no céu servem como um lembrete constante da fidelidade de Deus e seu compromisso com o futuro da humanidade. Essa representação visual de uma promessa divina reforça a mensagem central de esperança e reconciliação da narrativa. A colocação do arco-íris no céu, visível a todos, enfatiza a aliança universal de Deus, estendendo-se a toda a criação. O arco-íris transcende assim uma interpretação puramente religiosa, tornando-se um símbolo amplamente reconhecido de esperança e paz, mesmo em contextos não religiosos. Em contraste com o épico de Gilgamesh, que enfatiza a agência humana e os práticos da sobrevivência, o relato bíblico enfatiza a iniciativa divina, o julgamento moral e a importância da fé e da obediência. Enquanto ambas as narrativas compartilham um motivo comum de uma inundação devastadora, suas implicações e interpretações teológicas divergem consideravelmente, refletindo os diferentes contextos culturais e religiosos dos quais emergiram. Compreender essas nuances enriquece nossa apreciação das narrativas e de suas contribuições duradouras para a narrativa humana e a reflexão teológica. As diferenças também destacam como arquétipos semelhantes. A grande inundação podem ser moldados e interpretados por meio de lentes culturais e religiosas únicas, produzindo textos que ressoam com seu público em um nível emocional e espiritual profundo. O relato bíblico da Arca de Noé, profundamente arraigado na consciência religiosa e cultural ocidental, continua a servir como um poderoso testemunho da necessidade humana de entender os dois. E impressionante poder da natureza e a natureza da justiça divina e misericórdia. O apelo duradouro da narrativa está na exploração de preocupações humanas fundamentais, o conflito entre o bem e o mal, a fragilidade da existência humana, o anseio por redenção e a esperança de um futuro melhor. Sua relevância contínua em nosso mundo moderno, séculos após sua criação, fala da natureza temporal de seus temas e sua capacidade de inspirar reflexão em nosso próprio lugar dentro da vasta tapeçaria da criação. O legado da história da Arca de Noé se estende além de seu significado religioso, fornecendo rico material simbólico para expressão artística e literária em vários contextos culturais. A influência duradoura da história destaca o poder da narrativa de explorar e transmitir preocupações humanas fundamentais através de gerações e culturas. O mito da inundação grega, diferentemente dos relatos mesopotâmicos ou bíblicos, apresenta uma narrativa menos focada no castigo divino e mais na natureza cíclica da criação e destruição. A história de Deucalion e Pirra, relatada por Ovídio em suas Metamorfoses, oferece uma perspectiva alternativa convincente sobre o motivo do dilúvio. Embora a inundação seja um evento devastador, a ênfase muda da ira divina para a resiliência e a adaptabilidade da humanidade, destacando a capacidade duradoura do espírito humano de reconstruir e repovoar o mundo. O mito grego não se baseia nas falhas morais da humanidade como a principal causa do dilúvio. Em vez disso, a catástrofe é frequentemente atribuída à arrogância da humanidade, um tema recorrente na mitologia grega. Essa arrogância, geralmente manifestada como orgulho ou transgressão excessiva contra a ordem divina, é vista como interrompendo o equilíbrio cósmico, necessitando de uma inundação de limpeza para restaurar o equilíbrio. Isso contrasta com a ênfase bíblica na maldade generalizada como a razão do julgamento divino. Na narrativa grega, o foco é menos na culpabilidade moral e mais na interrupção da harmonia cósmica. A inundação serve como uma redefinição necessária, permitindo um novo começo e a renovação do mundo. As figuras de Deucalion e Pirra se destacam por sua piedade e obediência à vontade divina, embora suas ações sejam menos explicitamente guiadas por um comando divino direto do que na narrativa da Arca de Noé. Eles são apresentados como sobreviventes, não escolhidos por sua justiça excepcional, mas talvez por sua resiliência e capacidade inerentes a se adaptar a circunstâncias em mudança. Isso destaca um aspecto diferente da interação humana com o divino. Enquanto Noé busca e recebe ativamente a instrução divina, Deucalion e Pirra demonstram uma aceitação mais passiva da vontade divina, respondendo aos desafios apresentados pelo dilúvio através de suas ações. O repovoamento do mundo no mito grego também difere significativamente. Em vez de instruções divinas sobre reprodução, Deucalion e Pirra recebem um oráculo ambíguo para jogar os ossos de sua mãe.
Essa mensagem enigmática é interpretada como se referindo a pedras, significando uma renovação do mundo da própria Terra. Essa interpretação fala muito sobre a compreensão dos gregos sobre a criação e sua conexão com a Terra. O ato de jogar pedras, representando simbolicamente a criação da humanidade da Terra, destaca a conexão primordial entre a humanidade e a natureza. Isso contrasta com a narrativa bíblica, onde Deus ordena explicitamente a Noé para ser frutífera e se multiplicar, colocando a ênfase no comando divino direto e na obediência humana. O mito grego oferece uma interpretação mais metafórica e cíclica do repovoamento do mundo. O simbolismo no mito da inundação grego é rico e em camadas. A inundação em si representa uma purificação do mundo, uma clareira da ardósia, permitindo um novo começo. O ato de jogar pedras e sua transformação em humanos simboliza um processo de renovação que está intimamente ligado à terra. As pedras, objetos inanimados, são transformados em seres vivos, enfatizando o poder transformador da natureza e a resiliência da vida. Ao contrário do arco-íris bíblico, que serve como um lembrete visual de uma aliança divina, o simbolismo do mito grego é mais sutil e implícito, entrelaçado na própria narrativa. A repovoamento através da transformação de pedras representa um renascimento cíclico, em vez de uma progressão linear ditada pela intervenção divina. Além disso, o estilo literário da narrativa grega contribui para seu apelo duradouro. A versão poética de Ovídio em Metamorfose se presta a uma rica tapeçaria de imagens e simbolismo. A estrutura narrativa da história, concentrando-se nos desafios enfrentados por Deucalion e Pirra, sua resiliência diante do desastre e sua solução criativa para repovoar o mundo, a torna mais acessível e relacionável a um público mais amplo. O foco está em sua experiência humana, na luta pela sobrevivência e no triunfo da resiliência, e não nas implicações teológicas do julgamento e salvação divina, conforme enfatizado em outros relatos. O mito da inundação grega, comparado a outras narrativas de inundação, mostra um foco na natureza cíclica da criação e destruição inerente à visão de mundo grega. Ao contrário das tradições abraâmicas, a ênfase grega é menos no julgamento divino e mais na interação entre as ações da humanidade e o mundo natural. A destruição realizada pelo dilúvio é um catalisador para a renovação, um passo necessário no ciclo contínuo de criação e destruição que moldou a compreensão grega do cosmos. A sobrevivência e as ações subsequentes de Deucalion e Pirra destacam a resiliência do espírito humano e a capacidade de se adaptar e reconstruir diante de adversidades esmagadoras. O Deucalion e o mito de Pirra, ao compartilhar o motivo comum de uma inundação devastadora com outras culturas, possuem características distintas que refletem os valores e crenças da sociedade grega antiga. A falta de uma descrição detalhada da ira divina ou julgamento moral explícito enfatiza uma abordagem mais naturalista, onde a inundação é apresentada como parte da ordem natural. O foco muda para a experiência humana, a resiliência e a natureza cíclica da criação e destruição, ilustrando uma perspectiva cosmológica diferente das interpretações predominantemente teológicas encontradas nos relatos mesopotâmicos ou bíblicos. A ambiguidade em torno do oráculo recebida por Deucalion e Pirra destaca ainda mais essa diferença. A mensagem enigmática requer interpretação, deixando espaço para várias leituras e destacando a capacidade humana de engenhosidade e solução de problemas. O ato de transformar pedras em humanos simboliza a profunda conexão entre a humanidade e a Terra, reforçando a natureza cíclica da vida e o papel da Terra na sustentação da existência humana. Isso difere da progressão linear encontrada na narrativa bíblica, onde o repovoamento do mundo segue um comando divino claro e direto. A influência duradoura do mito grego pode ser observada na literatura e na arte gregas posteriores. As imagens e simbolismo da história foram reinterpretados e reimaginados inúmeras vezes, tornando-se uma pedra angular da identidade cultural grega. A narrativa fornece uma estrutura para explorar temas de sobrevivência, resiliência e relação entre humanidade e natureza, temas que continuam a ressoar hoje com o público. O poder duradouro do mito reside não apenas em sua estrutura narrativa, mas também em sua capacidade de se adaptar e evoluir ao longo do tempo e dos contextos, continuando a inspirar interpretações e interpretações, destacando os temas atemporais da experiência humana. A adaptabilidade da história a várias interpretações fala de sua natureza multifacetada e sua relevância duradoura em vários contextos culturais e históricos. Comparar o mito da inundação grega com narrativas de outras culturas revela uma fascinante interação de semelhanças e diferenças. O motivo compartilhado de uma inundação catastrófica serve como um arquétipo universal, refletindo uma experiência humana comum de confrontar desastres naturais e lidar com a fragilidade da existência.
No entanto, a interpretação e o significado atribuídos à inundação variam significativamente entre as culturas, refletindo diferentes crenças teológicas, modelos cosmológicos e valores sociais. The Greek myth's emphasis on the cyclical nature of creation and destruction, the human capacity for resilience, and the ambiguous nature of the divine message, contrasts with the more linear and explicitly theological interpretations found in the Epic of Gilgamesh or the biblical account of Noah's Ark. The differences highlight the diversity of human experiences and the varying ways in which cultures have sought to explain and make sense of the world around them through narrativa. A narrativa da inundação, como motivo recorrente na mitologia, torna-se uma lente através da qual podemos explorar a diversidade de sistemas de crenças humanas, valores culturais e o duradouro fascínio humano pelos mistérios do cosmos e da condição humana. Cada narrativa oferece uma perspectiva única, destacando não apenas a experiência humana compartilhada de enfrentar eventos catastróficos, mas também as diversas maneiras pelas quais esses eventos são interpretados e integrados ao tecido das narrativas culturais. O mito da inundação nórdico, diferentemente das narrativas explicitamente moralistas dos relatos mesopotâmicos, bíblicos ou mesmo gregos, apresenta uma visão menos julgadora e cíclica da criação e destruição. Em vez de um castigo divino pela maldade humana, o dilúvio nórdico é frequentemente integrado à estrutura cosmológica mais ampla de Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. Esse evento catastrófico, abrangendo não apenas uma inundação, mas também o fogo generalizado e a revolta cósmica, não é retratada como uma aberração, mas como um estágio necessário no eterno ciclo de criação e destruição inerente à cosmologia nórdica. A destruição do mundo não é um ato divino de ira, mas um culminar natural do drama cósmico, abrindo caminho para um novo mundo emergir das cinzas. Na visão de mundo nórdica, o cosmos é visto como uma entidade dinâmica e em constante mudança, perpetuamente capturada em um ciclo de nascimento, morte e renascimento. Esse conceito permeia todos os aspectos da mitologia nórdica, desde as constantes batalhas entre deuses e gigantes até a natureza cíclica das estações e o ciclo de vida-morte. O mito da inundação nessa estrutura se torna um evento singular de proporções catastróficas, mas um momento crucial na grande peça cósmica, uma fase necessária no processo contínuo de renovação. Os detalhes específicos da narrativa de inundação nórdicos variam dependendo da fonte. Ao contrário dos relatos detalhados no Épico de Gilgamesh ou no livro de Gênesis, as descrições nórdicas são frequentemente fragmentadas, entrelaçadas em ciclos mitológicos maiores ou mencionados em Edas e sagas poéticos. Não existe um relato único e unificado do dilúvio na mitologia nórdica comparável aos encontrados em outras tradições culturais. Essa natureza fragmentária reflete a tradição oral da qual emergiram esses mitos, passou por gerações, evoluindo e se adaptando a cada recontagem. A reconstrução de uma narrativa completa requer reunir fragmentos díspares e interpretar vários elementos simbólicos. No entanto, um fio comum na maioria dos relatos nórdicos é o imenso poder destrutivo do dilúvio, frequentemente associado às forças primordiais do caos e do distúrbio. As águas que envolvem o mundo não são simplesmente chuvas ou água do mar. Eles são frequentemente retratados como águas primordiais, representando o vazio caótico que antecede a criação. Este dilúvio representa não apenas uma destruição física, mas também um retorno simbólico ao estado primordial, ao caos do qual o mundo nasceu originalmente. Isso ecoa a visão cíclica da criação e destruição, sugerindo que o dilúvio não é um final, mas um prelúdio necessário para um novo começo. Embora o papel de figuras divinas específicas em causar a inundação possa não ser explicitamente detalhada, os próprios deuses não são imunes aos efeitos de Ragnarok. Odin, o Todo-Primeiro e os outros deuses de Aesir enfrentam suas próprias provações e tribulações durante esse evento catastrófico. Suas batalhas contra as forças do caos são centrais para a narrativa de Ragnarok, destacando a interconectividade do destino dos deuses com o destino do mundo. O dilúvio não é simplesmente um julgamento divino, mas um evento cósmico que afeta os deuses e os mortais, enfatizando a vulnerabilidade compartilhada de todos os seres dentro da ordem cosmológica nórdica. O simbolismo do dilúvio na mitologia nórdica é rico e multifacetado. O dilúvio pode ser interpretado como uma força de limpeza, lavando os pecados e as imperfeições acumuladas do mundo. Isso significa a purga da ordem antiga, abrindo caminho para o surgimento de um novo cosmos revitalizado. A destruição, nesse sentido, não é simplesmente negativa, é um componente vital do ciclo de destruição da criação, necessário para renovação e renascimento. Outra camada de interpretação simbólica se concentra nas próprias águas primordiais. Essas águas, frequentemente associadas ao reino dos gigantes e do caos primordial, representam as forças cruas e indomáveis da natureza.
O dilúvio, nesta interpretação, é uma manifestação do imenso poder do mundo natural, capaz de sobrecarregar até os próprios deuses. Essa perspectiva destaca as limitações inerentes ao poder divino mesmo em face das forças esmagadoras da natureza. Sublinhamento. A compreensão nórdica do cosmos como uma entidade dinâmica e muitas vezes imprevisível. O aspecto de sobrevivência da narrativa de inundação nórdica é menos claramente definido do que em outros mitos das inundações. Ao contrário das instruções divinas explícitas dadas a Noé na narrativa bíblica, ou o oráculo ambíguo recebido por Deucalion e Pirra na mitologia grega, as contas nórdicas normalmente não apresentam sobreviventes escolhidos que recebem orientação explícita para a sobrevivência. Em vez disso, o foco está mais na grande revolta cósmica, deixando o destino de sobreviventes individuais menos enfatizados. Essa ênfase na escala cósmica contrasta fortemente com o foco mais centrado no ser humano visto em outras narrativas de inundação. O mito da inundação nórdica, diferentemente das narrativas de outras culturas, não é apenas uma história de destruição e renovação, mas um componente significativo dentro de uma estrutura muito maior. Está incorporado à narrativa mais ampla de Ragnarok, o conflito final que traz a destruição do velho mundo e a subsequente criação de uma nova. A inundação forma um elemento crucial desse drama cósmico mais amplo, contribuindo para o padrão cíclico geral de criação e destruição que caracteriza a cosmologia nórdica. Comparar o mito da inundação nórdica com outras narrativas de dilúvio revela diferenças importantes na ênfase. Onde outras culturas se concentram no castigo divino, no julgamento moral ou na preservação de um grupo seleto de sobreviventes, o relato nórdico enfatiza a natureza cíclica da existência e a inevitabilidade da destruição e renascimento. A inundação nórdica não é um evento isolado, mas uma parte crucial de um processo cósmico maior e contínuo. A ausência de um relato único e definitivo da inundação nórdica destaca a natureza fluida e em constante evolução das tradições orais. A falta de um texto central escrito, semelhante ao épico de Gilgamesh ou ao livro de Gênesis, permite múltiplas interpretações e variações, demonstrando a natureza dinâmica e adaptável da mitologia nórdica. A natureza fragmentada das fontes disponíveis reflete a tradição oral da qual os mitos foram derivados. Cada recontagem altera sutilmente a história, preservando o conceito central, incorporando novos detalhes e perspectivas através das gerações. O mito nórdico também carece do tom explicitamente moralista encontrado em outras narrativas de inundação. A ausência de uma lição moral clara ou julgamento divino ressalta uma visão de mundo diferente, que aceita destruição e renovação como partes integrais da existência. O dilúvio nesse contexto se torna um evento natural, uma fase na dança cósmica interminável da criação e destruição, em vez de uma punição divina pela transgressão humana. A natureza fragmentada e variada das fontes ressalta a importância de uma abordagem comparativa ao estudar mitologia nórdica. Ao analisar as várias contas poéticas em prosa e interpretar elementos simbólicos dentro do contexto da estrutura cosmológica nórdica maior, podemos começar a reunir um entendimento mais completo do mito da inundação nórdica e seu significado nas crenças e práticas nórdicas. Essa abordagem requer reconhecer as limitações de informações incompletas e as múltiplas interpretações válidas que podem ser derivadas dos restos textuais dispersos. Isso contrasta acentuadamente com as narrativas focadas predominantes em outras mitologias. A falta de um texto único e autoritário enfatiza a importância de considerar o contexto mais amplo da cosmologia nórdica ao interpretar essa narrativa aparentemente fragmentada. Ele sugere uma visão de mundo em que a natureza cíclica da criação e destruição não é apenas um dispositivo narrativo, mas um princípio fundamental que rege o universo. Além disso, a integração da narrativa da inundação na estrutura maior de Ragnarok ressalta seu significado cosmológico. Não é apenas uma catástrofe localizada, é parte integrante do ciclo cósmico, um momento crucial no grande drama da criação e destruição que define a visão de mundo nórdica. Essa ênfase na perspectiva cósmica distingue o mito da inundação nórdica de outras narrativas que se concentram mais estreitamente na experiência humana do dilúvio. Isso reforça a ideia de que o dilúvio, na perspectiva nórdica, é menos um julgamento moral sobre a humanidade e mais uma representação das forças naturais que moldam e remodelam o cosmos. Finalmente, a ausência de um conjunto claramente definido de sobreviventes no mito da inundação nórdica reflete uma abordagem diferente do conceito de escolhido, geralmente prevalecendo. Tem outras narrativas de inundação. O foco se afasta da salvação individual e para a renovação cíclica do próprio cosmos. A sobrevivência da humanidade nesse contexto se torna menos uma questão de escolha divina e mais uma consequência da resiliência inerente à vida para superar até os eventos mais catastróficos.
Isso reflete uma visão naturalista, onde a sobrevivência é menos uma intervenção divina e mais uma propriedade inerente ao próprio universo, uma prova da renovação cíclica intrínseca à estrutura cosmológica nórdica. A rica tapeçaria das culturas nativas americanas abrange uma vasta gama de mitos de inundação, cada um refletindo a visão de mundo única e o contexto ecológico de sua comunidade de origem. Ao contrário das narrativas muitas vezes singulares e globalmente disseminadas do Velho Mundo, as histórias de inundações nativas americanas exibem notável diversidade regional, mostrando a natureza adaptativa da narrativa e a profunda conexão entre comunidades indígenas e seu ambiente. Essas narrativas não são simplesmente histórias de inundação catastrófica, são reflexões profundas sobre a relação entre a humanidade e o mundo natural, oferecendo informações sobre cosmologia, estruturas sociais e a resiliência duradoura das culturas indígenas. O noroeste do Pacífico, caracterizado por suas densas florestas, chuvas abundantes e costa dramática, abriga vários mitos distintos de inundação. Entre os povos da costa Sali, por exemplo, as histórias de inundação geralmente apresentam um grande dilúvio que submerge a terra, deixando apenas os picos de montanha mais altos visíveis. Essas narrativas frequentemente incorporam elementos de transformação e renovação, espelhando a natureza cíclica dos ecossistemas da região. A inundação é frequentemente retratada como uma força de limpeza, lavando as impurezas do mundo e preparando o caminho para um novo começo. Os detalhes específicos dessas histórias variam muito, dependendo da tribo ou banda específica, demonstrando a variabilidade inerente às tradições orais. Algumas narrativas enfatizam o papel de seres sobrenaturais específicos em causar o dilúvio, enquanto outras se concentram nas ações de humanos que provocam a ira da natureza. Por exemplo, entre alguns grupos de Shinoka, o dilúvio é atribuído às ações de um espírito travesso ou de um indivíduo desobediente. Essa ênfase na agência humana destaca a importância de respeitar o mundo natural e viver em harmonia com o meio ambiente. As consequências da transgressão contra a natureza são esclarecidas através dessas narrativas, enfatizando o delicado equilíbrio entre as atividades humanas e a integridade ecológica da região. A subsequente sobrevivência de certos indivíduos, geralmente guiada pela assistência sobrenatural ou por sua própria engenhosidade e desenvoltura, serve como um lembrete da importância da adaptabilidade e da resiliência diante dos desafios ambientais. As histórias também incluem um animal específico ou fenômeno natural que serve como um guia ou símbolo de esperança durante o dilúvio. O urso, por exemplo, é frequentemente apresentado nesses mitos, demonstrando o papel significativo que os animais desempenhavam na vida cultural e espiritual dessas pessoas. Movendo-se para o interior, os mitos das enchentes dos povos do platô da bacia do rio Colômbia oferecem perspectivas contrastantes. Aqui, as narrativas geralmente se concentram na criação ou transformação da própria paisagem. A inundação pode ser retratada como uma força de modelagem, esculpindo os vales e desfiladeiros que definem a região, em vez de apenas um evento destrutivo. A inundação está frequentemente ligada ao surgimento de características geográficas específicas, refletindo a profunda relação entre as populações indígenas e seu ambiente físico. As narrativas geralmente incorporam descrições detalhadas da topografia, enfatizando o entendimento íntimo de que essas comunidades possuíam seus arredores. As grandes planícies, com sua vasta extensão de pastagens, apresentam mais um conjunto de mitos intrigantes de inundação. Aqui, o foco pode mudar da mecânica específica da própria inundação para as transformações culturais e sociais que o seguem. Em algumas narrativas, o dilúvio é seguido por um período de revolta social e reorganização, com novas estruturas sociais e costumes emergindo do caos. Essas histórias refletem a adaptabilidade e a resiliência dessas culturas diante de mudanças naturais e sociais. Esse foco na adaptação social e cultural acrescenta outra camada de complexidade à interpretação do mito da inundação. Está nas grandes planícies. As histórias geralmente servem como contos de advertência, enfatizando a importância de manter a harmonia social e respeitar as práticas tradicionais. O Sudoeste, com suas áridas paisagens e ecossistemas únicos, também tem uma rica tradição de mitos de inundação. Nas narrativas dos povos de Pueblo, por exemplo, a inundação pode estar associada à criação do mundo ou ao surgimento de clãs ou linhagens específicas. Essas histórias geralmente se juntam a temas mitológicos de criação, dilúvio e renascimento, refletindo a natureza cíclica da vida nesse ambiente dura e duradouro. O motivo recorrente da renovação enfatiza a capacidade da vida de florescer até em meio a obstáculos aparentemente intransponíveis. Essas narrativas de inundação podem ser analisadas para entender o conhecimento ecológico profundamente arraigado possuído pelo povo Pueblo, sua compreensão dos ciclos de água e sua adaptação aos padrões cíclicos de seca e inundação em seu ambiente.
As florestas orientais, com seus diversos ecossistemas florestais e extensos sistemas fluviais, também possuem uma infinidade de variações de mitos de inundação. Entre as nações iroquoianas, por exemplo, as histórias de inundação frequentemente apresentam o papel dos animais e outros seres sobrenaturais em ajudar a sobrevivência humana. As histórias geralmente refletem os fortes laços de parentesco que caracterizam essas comunidades e a importância da cooperação comunitária na superação das adversidades. A presença de animais e criaturas míticas nessas narrativas, como a grande tartaruga ou a pantera subaquática, enfatiza a interconectividade dos mundos humanos e naturais e destaca o significado do respeito pela natureza. É importante reconhecer que os mitos dos inundações nativos americanos não são entidades estáticas, mas narrativas dinâmicas que evoluíram e se adaptaram ao longo de gerações, influenciadas por trocas culturais, mudanças ambientais e interpretações individuais. Os detalhes específicos dessas histórias variam significativamente com base na tribo, na localização geográfica e no contexto cultural específico. Uma abordagem comparativa é crucial para entender todo o seu significado e evitar generalizações sobre um vasto e diversificado grupo de tradições indígenas. A ausência de uma narrativa única e unificada ressalta a rica diversidade e especificidade cultural que caracterizam a narrativa dos nativos americanos. Os aspectos ecológicos desses mitos são particularmente dignos de nota. O relacionamento entre os seres humanos e o mundo natural não é apenas um cenário da história, mas geralmente é o tema central. Essas narrativas oferecem informações sobre o entendimento íntimo que as comunidades indígenas têm de seu ambiente, seus ciclos e seu poder. Os mitos da inundação frequentemente enfatizam a interdependência entre humanos e natureza, destacando as consequências de interromper o equilíbrio ecológico. O tratamento cuidadoso dos recursos, o respeito por animais e plantas e o reconhecimento da interconectividade da vida são temas recorrentes nessas narrativas. As histórias destacam a resiliência e a adaptabilidade das culturas nativas americanas. O dilúvio, embora devastador, não é necessariamente visto apenas como um evento catastrófico. Muitas vezes, serve como um catalisador de renovação, um ponto de virada que leva a novos começos. As narrativas descrevem a capacidade das comunidades indígenas de superar as adversidades e se adaptarem às mudanças nas circunstâncias. As lições incorporadas nessas histórias se estendem além da sobrevivência para abranger a importância da unidade comunitária, o respeito pelos anciãos e uma relação harmoniosa entre os seres humanos e o meio ambiente. A contínua narração e recontagem desses mitos das enchentes garantem seu legado duradouro. Eles permanecem parte integrante da cultura nativa americana, transmitidos através de tradições orais, cerimônias e expressões artísticas. Essas histórias servem para manter a identidade cultural, ensinar lições valiosas sobre história, ecologia e responsabilidade social e promover uma profunda conexão com a terra e seu significado ancestral. Eles não são meramente relíquias do passado, eles são tradições vibrantes e vivas que continuam moldando a identidade e as perspectivas das comunidades nativas americanas hoje. A preservação e o estudo dessas narrativas variadas contribuem para uma compreensão mais completa e diferenciada de visões de mundo indígenas, conhecimento ecológico e o poder duradouro da narrativa. A exploração dessas histórias continua a enriquecer nossa apreciação da riqueza cultural e da profundidade histórica do Tradições Nativas Americanas. Capítulo 3. Temas, interpretações e legado duradouro. As inundações catastróficas retratadas nos mitos em todo o mundo não são simplesmente narrativas de destruição. Eles são, mais profundamente, histórias de renovação e renascimento. A devastação, embora vividamente descrita, serve como um prelúdio a um processo transformador, um retorno cíclico à vida e uma reafirmação de esperança. Esse tema de renovação e renascimento, longe de ser um mero dispositivo de enredo, ressoa profundamente com a experiência humana de perda, trauma e a luta subsequente para reconstruir e redescobrir o significado. Transcende as fronteiras culturais, manifestando-se em diversas expressões simbólicas que refletem as visões de mundo únicas e os contextos ambientais de cada cultura. O épico de Gilgamesh, por exemplo, enquanto se concentra na imensa inundação enviada pelos deuses para punir a humanidade, não termina com a total aniquilação. Utnapishtim, o único sobrevivente junto com sua família e animais, é recompensado por sua obediência e recebe imortalidade. Essa sobrevivência não é apenas um ato físico, representa a preservação do potencial humano, a capacidade duradoura de vida de persistir mesmo diante de probabilidades esmagadoras. O dilúvio, nesse contexto, torna-se uma limpeza cósmica, lavando os pecados e falhas do mundo anterior e abrindo caminho para um novo começo.
A ênfase da narrativa na reconstrução e na criação de uma nova ordem aprimorada ressalta a capacidade duradoura do espírito humano de superar as adversidades e criar algo novo a partir das cinzas da destruição. A história bíblica da Arca de Noé oferece uma interpretação semelhante, embora com uma estrutura teológica diferente. O dilúvio, um julgamento divino, é seguido por uma aliança entre Deus e Noé, uma promessa de criação renovada e um compromisso de nunca mais destruir toda a vida na terra. O arco-íris, um símbolo da graça e promessa divina, serve como um poderoso lembrete visual desta renovação. A própria arca, um vaso de preservação, torna-se um símbolo de esperança e resiliência, encapsulando o espírito humano duradouro e a capacidade de sobrevivência contra probabilidades insuperáveis. A sobrevivência de Noé e sua família significa a continuação da raça humana e a promessa de uma geração futura. A reconstrução da sociedade, implícita, mas não explicitamente detalhada, representa a capacidade humana de reconstruir e aprender com o passado. Em contraste com a intervenção divina das tradições abraâmicas, muitos mitos indígenas da inundação colocam uma ênfase maior na agência de forças naturais ou nas ações dos seres humanos. Em algumas narrativas polinésias, o dilúvio é retratado como consequência da transgressão humana contra os deuses ou a ordem natural. O dilúvio resultante não é apenas um castigo, mas um catalisador para a transformação social. Os sobreviventes, muitas vezes forçados a se adaptar e reorganizar suas estruturas sociais, emergem da experiência com um entendimento renovado de seu relacionamento com o divino e o meio ambiente. Essa reestruturação social, geralmente descrita como a criação de novas hierarquias sociais ou a adoção de novos costumes, representa uma forma profunda de renascimento em nível cultural. A natureza cíclica das inundações em muitas partes do mundo informa diretamente a representação simbólica da renovação nesses mitos. Nas culturas que vivem perto de rivers propensas a inundações, a inundação anual é frequentemente vista não como uma força puramente destrutiva, mas como uma parte necessária do ciclo ecológico. As águas da enchente reabastecem o solo, enriquecendo-o e garantindo a fertilidade futura. A natureza cíclica do dilúvio, seu retorno a cada ano, reflete a natureza cíclica da vida, morte e renascimento. A destruição do antigo abrange o novo, enfatizando a impermanência inerente a todas as coisas e o processo contínuo de transformação. As implicações psicológicas do motivo de renovação e renascimento são significativas. A experiência de uma inundação catastrófica, uma perda de lar, posses e entes queridos reflete a experiência humana de trauma nos níveis individual e coletiva. A narrativa de reconstrução, no entanto, oferece uma poderosa mensagem de esperança e resiliência. Demonstra a capacidade de os seres humanos superar as adversidades, curar-se do trauma e encontrar um novo significado e propósito na vida. A jornada psicológica de recuperação e reconstrução, frequentemente refletida na reconstrução de civilizações nos mitos, fornece uma narrativa convincente da perseverança humana. A dimensão espiritual da renovação e renascimento é igualmente importante. Em muitos mitos, o dilúvio é retratado como uma força purificadora, lavando a corrupção ou o pecado do velho mundo e preparando o terreno para uma nova criação. Essa limpeza simbólica representa uma transformação espiritual, um derramamento de formas antigas de pensar e se comportar e uma oportunidade de renovação espiritual. A criação subsequente geralmente incorpora elementos da intervenção divina ou orientação espiritual, enfatizando a importância da fé e da graça divina no processo de reconstrução. O novo mundo é frequentemente retratado como mais próximo dos ideais divinos, significando potencial de crescimento e desenvolvimento espirituais. Além disso, o papel dos animais em muitos mitos de inundação contribui significativamente para o tema da renovação. Frequentemente agindo como guias ou salvadores, os animais incorporam resiliência e adaptabilidade, significando a continuação da vida além da experiência humana. A seleção de animais específicos, a pomba na Arca de Noé, por exemplo, seres simbólicos, carregando peso teológico ou cultural adicional. Os animais, ao sobreviver ao dilúvio, geralmente representam a perpetuação do mundo natural e sua capacidade inerente de se regenerar. Finalmente, o legado duradouro desses mitos da inundação está em sua relevância contínua em milênios. Os temas de perda, trauma, renovação e renascimento ressoam profundamente com o público em todas as épocas. Essas histórias fornecem uma estrutura para entender as experiências humanas de catástrofe, destacando a resiliência do espírito humano e a capacidade de esperança em meio a desespero. Sua contínua narrativa e recontagem garantem a transmissão desses temas essenciais através das gerações, lembrando-nos da natureza cíclica inerente da vida e do poder duradouro da renovação.
As histórias nos lembram que, mesmo diante da destruição inimaginável, a vida persiste, transforma e encontra uma maneira de se regenerar, oferecendo uma poderosa mensagem de esperança e perseverança para as próximas gerações. O estudo e a apreciação desses mitos fornecem informações valiosas sobre a condição humana e a luta contínua para encontrar significado e propósito em um mundo frequentemente repleto de adversidades. As narrativas enfatizam a importância da adaptação, comunidade e força inerente ao espírito humano. As narrativas de grandes inundações, enquanto imbuídas de temas de renovação e renascimento, também funcionam como contos de advertência potentes. Esses mitos servem não apenas como histórias divertidas, mas como ferramentas didáticas poderosas, moldando valores culturais e reforçando as normas sociais dentro das sociedades que as criaram e passaram por gerações. Eles geralmente agem como avisos, destacando as consequências das ações humanas, especificamente, as possíveis repercussões da arrogância, desobediência e desrespeito pelo mundo divino e natural. O épico de Gilgamesh, por exemplo, enquanto celebra a sobrevivência de Utnapishtim e o subsequente renascimento da civilização, coloca ênfase significativa nas razões da ocorrência do dilúvio. O ruído excessivo e a comoção da humanidade, juntamente com seu desrespeito percebido pelos deuses, provocam a ira divina que desencadeia a inundação devastadora. O mito, portanto, serve como um aviso contra o orgulho excessivo e as consequências do comportamento humano sem controle. A intenção inicial de Deus Enlil é aniquilar a humanidade, demonstrando as graves consequências de não prestar atenção em avisos divinos. A sobrevivência de Utnapishtim não é uma contradição com esse aviso. Em vez disso, destaca a importância da obediência e o potencial de resgate. A narrativa sugere implicitamente que, mesmo em meio a uma retribuição divina, aqueles que prestam atenção divina podem encontrar graça e sobreviver. A narrativa bíblica de inundação, da mesma forma, apresenta um conto de advertência enraizado no julgamento divino. A decisão de Deus de inundar a terra deriva da maldade e corrupção generalizadas da humanidade. O texto enfatiza a difusão do pecado e a consequente necessidade de intervenção divina. A justiça e obediência de Noé tornam-se fatores cruciais em sua sobrevivência e preservação da vida. A história, portanto, funciona como uma lição moral clara, enfatizando a importância da justiça e obediência aos comandos divinos. A inundação não é apenas um evento catastrófico, é um castigo divino, demonstrando as consequências de ignorar os princípios morais e violar a aliança de Deus. O arco-íris subsequente serve como um lembrete do julgamento de Deus e um testemunho de sua promessa de uma aliança renovada, reforçando assim a necessidade de aderir em andamento. NCE para as leis divinas. Indo além das tradições abraâmicas, numerosos mitos indígenas da inundação ressaltam a importância de respeitar as forças naturais. Muitas narrativas polinésias, por exemplo, descrevem inundações como resultado direto de ações humanas que perturbam o delicado equilíbrio da natureza. Essas ações podem incluir a violação dos tabus sagrados, a profanação de paisagens naturais ou a desrespeito às práticas ecológicas tradicionais. O dilúvio, consequentemente, não é apenas um castigo dos deuses, mas uma consequência da interferência humana no mundo natural. Os sobreviventes aprendem uma lição valiosa: um respeito pela natureza é essencial para o bem-estar social e a sobrevivência. Essas narrativas enfatizam a interconectividade da humanidade e do meio ambiente, destacando a necessidade de práticas sustentáveis e coexistência harmoniosa. Da mesma forma, em alguns mitos de inundação nativos americanos, a inundação é retratada como resultado da ganância humana ou ultrapassagem. As ações dos personagens podem levar ao esgotamento de recursos, desequilíbrio ecológico ou desrespeito por espíritos ancestrais. O dilúvio se torna uma restauração de equilíbrio, uma maneira de limpar a terra e prepará-la para uma nova geração que, esperançosamente, aprenderá com os erros de seus antecessores. Essas narrativas servem como avisos contra práticas insustentáveis e exploração de recursos naturais. O ciclo de destruição e renovação destaca a importância de viver em harmonia com a natureza, respeitando seus ritmos e limites. As consequências específicas retratadas nesses mitos variam, refletindo os contextos culturais únicos e as preocupações éticas das sociedades que as criaram. Alguns enfatizam a importância da coesão e cooperação social. A navegação bem-sucedida da inundação geralmente requer esforço coletivo, destacando o papel crucial da comunidade e o apoio mútuo em tempos de crise. Outras narrativas destacam a importância da responsabilidade individual e da integridade moral. A sobrevivência de certos indivíduos, como Utnapishtim ou Noé, ressalta o valor da justiça pessoal e obediência às leis divinas ou naturais. O objetivo didático desses mitos de inundação é aparente em sua presença duradoura em várias culturas e períodos de tempo.
Essas narrativas não foram apenas contadas para entretenimento. Eles eram instrumentos cruciais para transmitir valores culturais, reforçar as normas sociais e educar as gerações mais jovens sobre as possíveis consequências das ações humanas. Os mitos serviram como ferramentas educacionais eficazes, empregando uma narrativa envolvente para transmitir lições morais e éticas complexas. O uso de imagens poderosas e descrições vívidas garantiu a memorabilidade e o impacto das histórias, incorporando esses valores cruciais profundamente dentro do tecido social. Análises adicionais revelam que os detalhes específicos dessas narrativas refletem as preocupações e valores sociais dos períodos em que se originaram. Por exemplo, a ênfase na hierarquia social em alguns mitos reflete as estruturas sociais existentes das sociedades que as criaram. As ações e o destino dos personagens refletem a dinâmica do poder social, oferecendo lições implícitas sobre comportamento e expectativas sociais. Da mesma forma, alguns mitos destacam a importância de rituais ou crenças religiosas específicas, refletindo a importância dessas práticas dentro das respectivas culturas. As narrativas servem como uma maneira de transmitir e reforçar crenças e práticas religiosas, garantindo sua sobrevivência e continuação por meio de gerações. A natureza cautelosa dos mitos das inundações também ressoa com preocupações contemporâneas. Em uma era de degradação ambiental e mudanças climáticas, essas narrativas oferecem um lembrete convincente do impacto da humanidade no mundo natural. As consequências retratadas nesses mitos antigos de extresia, perda e revolta social servem como contos de advertência para sociedades atuais. As narrativas incentivam a reflexão sobre nosso relacionamento com o meio ambiente e as possíveis consequências de práticas insustentáveis. Os temas de renovação e renascimento, presentes em muitas narrativas, oferecem um vislumbre de esperança, sugerindo que, mesmo diante da devastação ambiental, regeneração e restauração é possível. Providenciam que a humanidade reconhece seu papel e se esforça por práticas sustentáveis e coexistência com o planeta. Essas histórias antigas fornecem uma estrutura para entender e abordar os desafios contemporâneos, ressaltando a relevância duradoura desses mitos para o humano. Experiência. Eles não são apenas narrativas históricas, são lições atemporais que continuam a ter significado para a humanidade. Em conclusão, os mitos da inundação de diversas culturas são mais do que apenas histórias de eventos catastróficos. São narrativas complexas que servem como contos de advertência, transmitindo valores culturais, reforçando as normas sociais e alertando contra a arrogância humana e desconsiderem os comandos divinos e as forças naturais. Ao examinar as consequências de ações humanas específicas dentro desses mitos, obtemos uma compreensão mais profunda das estruturas éticas e morais das sociedades que as produziram. Sua relevância contínua no contexto moderno demonstra seu poder duradouro e a importância duradoura de entender nosso relacionamento com o meio ambiente e o mundo em geral. O legado duradouro desses mitos está na capacidade de inspirar reflexão sobre a condição humana e promover a administração responsável de nossos mundos naturais e sociais. O poder duradouro dos mitos das inundações se estende além de suas implicações culturais e morais. Eles possuem um profundo significado psicológico, oferecendo uma lente através da qual entender as ansiedades humanas fundamentais e os mecanismos de enfrentamento. Essas narrativas, passadas por gerações, exploram nossos mais profundos medos e esperanças, fornecendo uma estrutura para processar as realidades existenciais de destruição, perda e a fragilidade inerente à existência humana. Um dos aspectos psicológicos mais impressionantes dos mitos das inundações é a articulação do medo da aniquilação. A pura escala do dilúvio, a obliteração das civilizações e o poder esmagador da natureza retratado nessas histórias ressoam com nosso medo primordial de mortalidade e as forças imprevisíveis que governam nossas vidas. A imagem de um mundo submerso, um apagamento completo dos familiares, explora uma ansiedade profunda sobre nossa própria vulnerabilidade e o potencial de perda catastrófica. Esse medo, muitas vezes não dito, recebe voz e forma através das narrativas míticas, permitindo que os indivíduos enfrentem e processem essa ansiedade fundamental de maneira simbólica e segura. O próprio ato de contar e recontar essas histórias, geração após geração, sugere uma poderosa necessidade de lidar com essa vulnerabilidade humana inerente. A representação da sobrevivência nesses mitos oferece um contraponto à esmagadora sensação de perda e destruição. Os poucos escolhidos, Utnapishtim, Noé ou outros heróis culturalmente específicos, representam resiliência e o triunfo do espírito humano diante de chances aparentemente intransponíveis. Suas histórias oferecem uma mensagem de esperança, demonstrando que mesmo em meio a uma devastação completa, a vida pode persistir e reconstruir. Esse elemento de sobrevivência funciona psicologicamente como uma garantia potente,
lembrando-nos da força e capacidade inerentes à adaptação que residem na psique humana. Os preparativos meticulosos, a obediência aos comandos divinos, ou compreensão dos ritmos naturais, todos contribuem para uma narrativa de agência, demonstrando que, mesmo diante da catástrofe inevitável, medidas proativas podem mitigar o impacto e aumentar as chances de sobrevivência. Além da mera sobrevivência física, as narrativas frequentemente enfatizam a resiliência psicológica. O ato de reconstruir após a inundação geralmente carrega peso simbólico, representando não apenas a reconstrução física da sociedade, mas também o processo psicológico de cura. A reconstrução das comunidades, o restabelecimento das estruturas sociais e a renovação da esperança são símbolos potentes da recuperação psicológica e a capacidade de regeneração humana. A transição de um mundo de destruição para uma de renovação fornece uma metáfora para a jornada psicológica do trauma-cura, enfatizando a possibilidade de superar as adversidades e encontrar significado após a perda. A função psicológica dos mitos das inundações é ainda iluminada examinando as imagens arquetípicas empregadas. A inundação em si pode ser vista como um arquétipo de destruição e purificação, representando um processo necessário de limpeza e renovação. A arca, um motivo recorrente, serve como um arquétipo de refúgio e proteção, simbolizando a busca de segurança em meio ao caos. Os sobreviventes escolhidos representam figuras arquetas de justiça, obediência ou sabedoria, destacando as características consideradas valiosas nas respectivas culturas. Esses arquétipos exploram ansiedades e aspirações inconscientes coletivas, fazendo narrativos relacionados entre culturas e períodos de tempo. Eles permitem que os indivíduos se identifiquem com essas figuras arquetípicas e encontrem consolo em suas histórias, extraindo força da representação de sua perseverança e eventual triunfo. A interpretação psicológica desses mitos também se estende ao seu papel na formação de identidade coletiva. Ao narrar a experiência compartilhada da aniquilação e subsequente renascimento, os mitos das inundações fortalecem os laços sociais e reforçam os valores culturais. A narrativa compartilhada fornece um senso de história coletiva e uma base para a identidade compartilhada, promovendo um sentimento de unidade e continuidade. A ênfase na cooperação e esforço coletivo nas narrativas ressalta a importância da comunidade e o apoio mútuo em tempos de crise, reforçando estruturas sociais e solidificando a coesão do grupo. Além disso, o estudo dos mitos das inundações fornece informações valiosas sobre como as sociedades lidaram historicamente com trauma e perda. O ato de narrar eventos catastróficos, imbuí-los com significado e integrá-los à consciência coletiva representa um mecanismo crítico de enfrentamento para o trauma social. Ao transformar o evento devastador em uma narrativa coerente, a psique coletiva pode processar a experiência, extrair significado e construir uma base mais forte para o futuro. A incorporação do dilúvio na memória histórica de uma sociedade, longe de ser uma mera recontagem de um desastre passado, constitui um método fundamental de processamento social e psicológico de um trauma compartilhado. O fascínio contínuo pelos mitos das inundações, evidente em sua persistência entre culturas e milênios, sugere uma função psicológica mais profunda do que simplesmente fornecer entretenimento ou instrução moral. Essas narrativas refletem uma necessidade humana fundamental de explorar e lidar com ansiedades existenciais, para encontrar significado diante das adversidades e construir resiliência diante de potenciais catástrofes. Os temas de destruição, sobrevivência e renovação, repetidamente explorados nesses mitos, oferecem uma estrutura convincente e duradoura para entender a experiência humana. Eles fornecem um espaço simbólico para enfrentar nossos medos mais profundos, comemorar nossa capacidade de resiliência e encontrar esperança diante de desafios aparentemente intransponíveis. Além disso, as diversas variações dos mitos das inundações em todo o mundo demonstram a notável adaptabilidade dessas narrativas a contextos culturais específicos e necessidades psicológicas. Os detalhes do dilúvio, as razões para a raiva divina, a natureza dos sobreviventes e o mundo pós-inundação, todos refletem as ansiedades, crenças e valores específicos da sociedade que moldaram o mito. Essa adaptação destaca a notável flexibilidade das narrativas arquetípicas a serem moldadas para atender às necessidades psicológicas de uma comunidade específica. O processo em si é um exemplo fascinante de como as culturas utilizam contar histórias para fornecer segurança psicológica, coesão cultural e uma estrutura para entender sua posição dentro de uma ordem cósmica maior. O significado psicológico dos mitos das inundações se estende a aplicações contemporâneas. Em tempos de trauma coletivo, desastres naturais ou revoltas sociais em larga escala, os temas subjacentes de resiliência, esperança e reconstrução permanecem profundamente relevantes.
Essas histórias antigas oferecem uma estrutura poderosa para processar sofrimento emocional e promover a recuperação da comunidade. Eles nos lembram que, mesmo após perda e destruição inimagináveis, as sociedades humanas têm a capacidade de curar, reconstruir e criar um futuro mais vibrante. O poder duradouro dessas narrativas reside em sua capacidade de fornecer conforto psicológico e força espiritual, permitindo-nos enfrentar nossos medos e encontrar significado diante das adversidades, confirmando nossa resiliência e capacidade humanas inatas de esperança. Em essência, o estudo dos mitos das inundações oferece uma janela única para a psique humana. Eles não são apenas histórias antigas, são poderosas ferramentas psicológicas que ajudaram indivíduos e sociedades a lidar com ansiedades e traumas existenciais fundamentais por milênios. Sua relevância contínua no mundo moderno destaca o poder duradouro da mitologia para fornecer significado, conforto e orientação diante da incerteza e das adversidades. A intrincada tecelagem junto das ansiedades, esperanças e aspirações de diversas culturas fornece uma tapeçaria vibrante da experiência humana e confirma o legado duradouro desses antigos narrativas como ferramentas psicológicas potentes. O legado duradouro dos mitos das inundações não se limita a tomos empoeirados da literatura antiga ou estudos antropológicos obscuros. Seu impacto reverbera poderosamente através da cultura moderna, moldando sutilmente nossas narrativas, influenciando nossas expressões artísticas e até informando nossas respostas às crises contemporâneas. Os temas de dilúvio, sobrevivência e renovação, profundamente arraigados na psique humana por milênios de contar histórias, continuam a ressoar de maneiras surpreendentemente diversas. Uma avenida convincente dessa relevância contínua é encontrada na literatura. A ficção pós-apocalíptica, um gênero que ganha popularidade crescente, geralmente se baseia fortemente nas imagens arquetípicas e preocupações temáticas dos mitos das inundações. Livros como The Road, de Cormac McCarthy, retratam um mundo devastado por uma catástrofe não especificada, deixando sobreviventes para navegar em uma paisagem sombria, espelhando cenários pós-delésimos de narrativas antigas. Embora não seja explicitamente rotulada como uma história de inundação, a sensação generalizada de perda, a luta pela sobrevivência em meio a um ambiente devastado e a esperança tênue de um futuro melhor evocam diretamente o núcleo emocional desses mitos antigos. Da mesma forma, muitas obras de ficção especulativa, mesmo aquelas enraizadas em ambientes de ficção científica, exploram cenários de colapso ambiental, geralmente apresentando personagens que lutavam para se adaptar e reconstruir após um evento cataclísmico, ecoando os temas duradouros de resiliência e renovação central para os mitos de inundação. O poder duradouro dessas narrativas antigas reside em sua capacidade de fornecer uma estrutura para imaginar e processar as possíveis consequências de desastres ecológicos, loucura humana e colapso social, temas que ressoam poderosamente em um mundo cada vez mais consciente da vulnerabilidade ambiental. O mundo cinematográfico também testemunha a influência duradoura dos mitos das inundações. Filmes pós-apocalípticos, como Mad Max, Fury Road, geralmente empregam visuais e estruturas narrativas que evocam diretamente as imagens de um mundo devastado por desastres e os desafios enfrentados pelos sobreviventes que lutam para criar uma aparência de ordem em meio a caos. A paisagem desolada do filme, a escassez de recursos e a luta desesperada pela sobrevivência refletem de perto os desafios enfrentados pelos sobreviventes nas antigas narrativas de inundações. Embora muitas vezes estabelecidas em um contexto futurista ou fantástico, esses filmes se interessam pelos mesmos medos e esperanças primordiais que animavam os mitos antigos, lembrando o público da fragilidade e capacidade de resiliência da humanidade. Além disso, o uso de imagens arquetípicas, como o solitário sobrevivente que luta contra probabilidades esmagadoras ou a busca desesperada por um refúgio seguro, fortalece a conexão com as narrativas antigas, criando uma poderosa ressonância com os espectadores em um nível emocional. Além de adaptações diretas e alusões, as preocupações temáticas dos mitos das inundações encontram expressão de uma variedade de maneiras menos óbvias nas artes. Os artistas contemporâneos geralmente se baseiam nas imagens de dilúvio e renovação para explorar temas de destruição ambiental, revolta social e a necessidade de transformação social. Esculturas, pinturas e instalações que descrevem cidades ou paisagens submersas marcadas por catástrofe podem ser interpretadas como reinterpretações modernas das imagens de inundação arquetípicas. Tais obras de arte geralmente servem como comentários poderosos sobre questões contemporâneas, como mudanças climáticas, poluição e desigualdade social, lembrando os espectadores das possíveis consequências das ações humanas e da necessidade urgente de práticas sustentáveis. O poder evocativo das imagens de inundação, carregando consigo o peso dos séculos de experiência humana, fornece um meio potente de expressar ansiedade sobre o futuro e a reflexão inspiradora sobre nossa responsabilidade em relação ao planeta e entre si.
A influência duradoura dos mitos das inundações também se estende ao campo da cultura popular e do discurso social. Eventos contemporâneos como desastres naturais, hurricanos, tsunamis, inundações, frequentemente invocam comparações com narrativas antigas de inundações. A cobertura da mídia geralmente atrai paralelos entre essas catástrofes modernas e os contos míticos de destruição e sobrevivência, destacando a natureza temporal da vulnerabilidade humana diante do poder da natureza. Essas comparações não apenas fornecem uma estrutura para entender e processar o impacto emocional desses eventos, mas também oferecem um senso de perspectiva histórica, lembrando as pessoas de que a humanidade enfrentou e supera alenges no passado. Essa ressonância ressalta a adaptabilidade dessas narrativas antigas e sua capacidade de servir como fonte de conforto e inspiração em períodos de crise. As interpretações modernas dos mitos das inundações frequentemente oferecem novas ideias sobre as narrativas originais. Análises contemporâneas, informadas por campos como ecologia, psicologia e sociologia, oferecem interpretações mais ricas do que eram possíveis no passado. Por exemplo, uma lente ecológica moderna revela o potencial dos mitos como advertências precoces sobre os perigos da má administração ambiental. O poder destrutivo do dilúvio, nessas interpretações, pode ser visto não apenas como uma retribuição divina, mas como um aviso contra práticas insustentáveis e as possíveis consequências da interferência humana no mundo natural. Interpretações psicológicas lançam luz sobre as ansiedades e esperanças mais profundas refletidas nos mitos, destacando sua função como veículos para processar trauma, promover a resiliência e construir a comunidade. E interpretações sociológicas ressaltam as funções sociais dessas narrativas, incluindo a consolidação do poder, o reforço dos valores culturais e a criação de identidade compartilhada. Traduções e reinterpretações modernas, portanto, oferecem não apenas uma repetição de narrativas antigas, mas um envolvimento dinâmico com os temas duradouros e sua relevância contínua. A constante reimaginação desses mitos revela sua capacidade de se adaptar a novos contextos, refletir preocupações contemporâneas e permanecerem potentes símbolos de resiliência humana, vulnerabilidade e a busca duradoura por significado em um mundo marcado pela beleza e devastação. O significado cultural contínuo dos mitos das inundações em um mundo em rápida mudança está em sua capacidade de fornecer uma estrutura para entender nosso relacionamento com a natureza, processando o trauma coletivo e promovendo um senso de esperança e renovação. Eles nos lembram que, mesmo em meio aos maiores desafios, a capacidade de sobrevivência, adaptação e reconstrução da humanidade permanece profundamente forte. O legado duradouro dessas histórias não é simplesmente uma prova de sua antiguidade, mas um reconhecimento de sua profunda e contínua relevância para a condição humana. Essas narrativas não são relíquias do passado, mas espelhos refletem o presente e oferecendo vislumbres do futuro, lembrando-nos do poder duradouro da narrativa para nos conectar à nossa história, entre si e aos mistérios duradouros da vida, morte e renascimento. O mito da inundação, em suas inúmeras formas entre culturas e tempo, continua sendo uma lente poderosa, adaptável e essencial, através da qual entender a experiência humana em constante evolução. Sua ressonância contínua na sociedade moderna sublinha as verdades universais e atemporais em seu coração. Truths of Resilience, of Hope e da capacidade inabalável da humanidade de sobrevivência e renovação. As interpretações modernas não apenas revelam a notável flexibilidade desses contos antigos, mas também confirmam seu valor duradouro em fornecer significado e consolo em um mundo que, como o mundo dos mitos antigos, está sendo constantemente moldado pelas forças da natureza e pelas ações da humanidade. Enriquecer ainda mais sua compreensão dos mitos das inundações exige aprofundar a riqueza de recursos disponíveis. Esta seção serve como ponto de partida para sua exploração contínua, oferecendo uma seleção com curadoria de livros, sites e outros materiais que iluminarão várias facetas dessas narrativas cativantes. A jornada da descoberta não termina aqui. Em vez disso, isso é um convite para embarcar em um envolvimento mais profundo com a mitologia e o folclore comparativos. Para aqueles que estão ansiosos para se aprofundar no estudo acadêmico da mitologia, vários livros excelentes oferecem visões gerais abrangentes e análises aprofundadas. O épico de Gilgamesh, disponível em inúmeras traduções, oferece um envolvimento direto com uma das narrativas mais antigas e mais influentes das inundações. A leitura de traduções diferentes permite uma compreensão diferenciada das complexidades das opções de interpretação e tradução. Essas opções podem afetar significativamente a experiência e a compreensão do leitor sobre o épico. Comparar e contrastar múltiplas traduções pode destacar as nuances sutis perdidas ou obtidas no processo de tornar o texto antigo em uma língua moderna. Preste muita atenção às escolhas estilísticas feitas por diferentes tradutores e considere como essas escolhas afetam o impacto geral da história.
Eles enfatizam certos aspectos da narrativa sobre os outros. Como essas traduções influenciam a percepção do leitor sobre Gilgamesh e os outros personagens? Ao comparar ativamente as traduções, você se tornará um leitor mais crítico e exigente da literatura antiga, capaz de apreciar a natureza multifacetada do texto original e de suas várias interpretações. Além de Gilgamesh, explorando livros dedicados à mitologia comparativa oferece uma perspectiva mais ampla. Trabalhos como The Hero with Mil Faces, de Joseph Campbell, fornecem uma estrutura para entender os padrões arquetípicos presentes nos mitos entre as culturas, incluindo os motivos recorrentes encontrados nas narrativas de inundação. O trabalho de Campbell, embora não esteja apenas focado nos mitos das inundações, destaca suas semelhanças estruturais e ressonâncias temáticas com outras narrativas heróicas. Essa perspectiva mais ampla enriquece o entendimento do lugar do mito da inundação na tradição mais ampla de contar histórias humanas, destacando sua universalidade e poder duradouro. Considere como os arquétipos Campbell identificam, como a jornada do herói, manifestam-se nos diferentes mitos de inundação que você encontrou. Personagens ou eventos específicos se alinham à estrutura arquetípica de Campbell? Como a compreensão desses padrões arquetípicos aumenta sua apreciação do apelo duradouro do mito da inundação? Da mesma forma, livros com foco especificamente na mitologia antiga do Oriente Próximo, mitologia mesopotâmica ou mitologia de culturas específicas contendo narrativas de inundações fornecerão informações contextuais ricas. Esses trabalhos iluminarão os contextos sociais, religiosos e políticos em que os mitos se originaram, fornecendo ideias cruciais sobre seu significado e significado em suas respectivas culturas. Por exemplo, entender o papel da água na religião mesopotâmica antiga ou o significado do dilúvio no desenvolvimento do pensamento religioso hebraico aprofundará sua compreensão das narrativas subjacentes. Procure livros que abordem explicitamente o contexto cultural dessas histórias, pois esse contexto influencia significativamente seu conteúdo e interpretação. Indo além dos livros, a internet fornece uma extensa variedade de recursos. Numerosos periódicos acadêmicos e bancos de dados online contêm artigos acadêmicos dedicados ao estudo da mitologia e do folclore. Esses recursos geralmente oferecem análises aprofundadas de mitos específicos, estudos comparativos de diferentes tradições e discussões sobre as estruturas teóricas usadas no estudo da mitologia. Considere usar palavras-chave como mitos de inundação, mitologia comparativa, mitologia antiga do Oriente Próximo ou arquétipos para pesquisar bancos de dados acadêmicos como Store, Project Muse ou EBSCOSTOS. Ao explorar os recursos online, lembre-se de avaliar criticamente as fontes que você encontra. Procure artigos publicados em periódicos revisados por pares, de autoria de estudiosos respeitáveis e com base em metodologias de pesquisa rigorosas. Sites dedicados à mitologia e folclore, como a Mitopedia ou vários sites da universidade focados em clássicos ou estudos religiosos, geralmente contêm artigos informativos, resumos dos principais mitos e links para outros recursos relevantes. Esses sites oferecem um ponto de partida valioso para exploração, fornecendo geralmente uma visão geral mais ampla do tópico e links para recursos mais especializados. Certifique-se de utilizar vários sites e referência cruzadas informações que você encontrar para garantir sua precisão e confiabilidade. Uma boa estratégia é procurar sites conectados a instituições ou museus acadêmicos estabelecidos, pois geralmente são mais confiáveis. Envolver-se em discussões com outras pessoas interessadas em mitologia e folclore também pode enriquecer significativamente sua compreensão. Fóruns online, grupos de discussão ou mesmo reuniões pessoais com estudiosos ou entusiastas podem fornecer novas perspectivas e insights. Participar dessas discussões pode expô-lo a interpretações alternativas, provar mais questionamentos e estimular mais pesquisas. Lembre-se de que a interpretação dos mitos não é um processo estático, está em constante evolução à medida que surgem novas evidências e novas perspectivas são desenvolvidas. A participação ativa nas discussões mantém seu entendimento novo e relevante. Além do estudo acadêmico formal, explorar as representações artísticas dos mitos das inundações fornece uma abordagem diferente, mas igualmente enriquecedor. Analisando pinturas, esculturas, filmes e literatura que se baseiam nos mitos das inundações revela como essas histórias têm abelha. Reinterpretado e reimaginou ao longo da história e em diferentes mídias. Considere como as interpretações artísticas moldam nossa compreensão desses mitos. Como diferentes artistas enfatizam vários aspectos da narrativa. Como a mídia escolhida influencia a experiência do espectador ou do leitor. Ao analisar ativamente essas interpretações, você obtém uma apreciação multifacetada do impacto que esses mitos tiveram na expressão humana.
Além disso, explorar as ressonâncias modernas dos mitos das inundações em nossas ansiedades sobre mudanças climáticas, desastres ambientais e revoltas sociais oferece uma oportunidade de entender sua relevância contínua. Os temas subjacentes de destruição, renovação e resiliência humana são tão pertinentes hoje quanto os milênios atrás. Considerando a relevância contemporânea desses mitos, pode fornecer informações valiosas sobre como interpretamos nossas circunstâncias atuais e como navegamos pelos desafios que nos confrontam. Essa exploração dos mitos das inundações não é apenas um exercício acadêmico, é uma jornada para as profundezas da imaginação humana, narrativa e a busca duradoura para entender nosso lugar no mundo. Ao se envolver ativamente com os recursos e sugestões descritos acima, você enriquecerá não apenas o seu conhecimento, mas também sua compreensão das complexas conexões que ligam a cultura humana e a narrativa ao longo do tempo e do espaço. O mito da inundação, em suas diversas manifestações, serve como um poderoso testemunho da capacidade duradoura da humanidade de criatividade, resiliência e a busca contínua de significado em um mundo constantemente moldado pelas forças da natureza e pelo espírito humano. O caminho da descoberta está aberto, a jornada aguarda. Traseiro da matéria. Este apêndice fornece uma linha do tempo concisa de mitos significativos em inundações em diferentes culturas. Embora não seja exaustivo, ele pretende oferecer uma visão panorâmica do contexto histórico em que essas narrativas surgiram. Mais pesquisas sobre os contextos culturais específicos de cada mito são incentivados. Insira a linha do tempo concisa aqui, possivelmente uma tabela com cultura, data aproximada e descrição breve. Arquétipo, um símbolo ou motivo recorrente encontrado em mitos e histórias em diferentes culturas. Mitologia comparativa, o estudo de mitos e lendas de várias culturas para identificar semelhanças e diferenças. Cosmogonia, o estudo da origem do universo. Dilúvio, uma grande inundação. Épique, um longo poema narrativo, muitas vezes contando ações heróicas. Mito, uma história tradicional, geralmente envolvendo seres ou eventos sobrenaturais, que explica as origens de algo ou fornece uma lição moral. Panteão, uma coleção de deuses e deusas pertencentes a uma religião ou cultura em particular. Esta seção lista as principais fontes consultadas durante a pesquisa e a redação deste livro. Observe que esta não é uma lista exaustiva, mas fornece uma seleção de trabalhos significativos relevantes para os vários mitos de inundação discutidos. Insira uma lista de livros, artigos e sites relevantes aqui, formatados adequadamente com autor, título, editor e data.